Olá, bom dia. Bom dia. Sextou, amigos. O sofá tá ok, a geladeira tá ok, o isolamento tá ok. O fim de semana chegou e a gente te lembra que, por enquanto, nada de baladas, festas ou encontros. O último boletim da Covid-19 no Espírito Santo contabiliza 13 casos confirmados do novo coronavírus. O governo do estado anunciou um novo pacote de medidas que inclui fechamento de parques, restrição de atendimentos nos bancos. O TN1 traz todas as informações. Vamos receber ao vivo a médica infectologista Rúbia Miossi, que vai responder às perguntas dos amigos do TN. E para os pequenos comerciantes que enfrentam esse momento de crise, o economista Moisés Brasil fala o que pode minimizar os efeitos do sumiço dos clientes. Tem dicas também de especialistas de redes sociais para turbinar os negócios na internet. E na ronda do dia, a insegurança que assusta os capixabas. Teve arrastão dentro de mais um ônibus do Transcol. O convite, então, está feito. Continue com a gente até 1h15 da tarde. Você vai receber muitas informações importantes aqui no seu TN1. E hoje aqui no estúdio do TN, a médica infectologista Rúbia Miossi. Por favor, doutora, chegue aqui perto da gente, que ao longo desta edição nós vamos tirar todas as dúvidas sobre o novo coronavírus. Já são 13 casos confirmados no estado e você já pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número está aqui na nossa telinha e fica o tempo todo no cantinho aqui do nosso telefone esquerdo, 997922530. E nós vamos também receber o economista Moisés Brasil, por favor, que está aqui, que nós vamos entender como está o mercado de trabalho. Nós vamos enfrentar essa crise provocada pela pandemia. E os bancos, oferecem redução de juros, negociam a forma mais flexível de empréstimos em atraso. Não deixe de ver, não é isso? A Caixa Econômica Federal vai reduzir juros de empréstimos e financiamentos e também vai suspender a cobrança de parcelas de imóveis por 2 meses. Não é isso, doutor? Como é que vai funcionar isso daí? Exatamente. É um pacote que o governo do estado está fazendo para tentar minimizar essa crise aí que está acontecendo. São alguns subsídios que o governo está dando, especialmente para a questão financeira. Os bancos vão estar operando aí juntamente no mercado. Nós temos os 2 principais bancos nossos aqui do estado do Espírito Santo, que é o Bandes e o Banesp, que vai estar empreitando essa nova dinâmica para poder dar mais dinâmico no mercado. Ok, doutora Rúbia, e aí, como é que está a situação nesse momento em relação ao coronavírus, Então, temos pessoas que estão desesperadas, temos pessoas que não estão nem um pouco preocupadas. Eu tenho recebido mensagens de colegas que trabalham em bancos, por exemplo, que tem gente indo a banco, fechar conta, fazer coisas que não são necessárias nesse momento. Muita gestante, muito idoso na fila do banco, pessoas que não estão trabalhando, indo até as agências, idosos também nos supermercados, fazendo aquilo que a gente pediu para não fazer, que era para o idoso ficar em casa, na verdade, não era para ele sair e ter contato com outras pessoas. Então a gente passa por um momento que, em alguns lugares, as pessoas já entenderam que elas têm que ficar fora do convívio social, e aí você vê que as ruas à noite já estão mais vazias, você já vê os bares mais vazios, mas ainda durante o dia as pessoas estão frequentando banco, supermercado, comércio, o que não é o adequado nesse momento. A gente precisa se cuidar, temos só 13 casos confirmados ainda, mas tem vários em investigação. Então a gente não pode esperar sair o resultado do exame para acordar e tomar aquele susto que, nossa, quantos casos nós temos Pois agora. Você está falando disso e saiu um novo pacote, inclusive, do governo, determinando o fechamento de parques, de praias, de bancos. Vamos conferir essa reportagem? Dos bancos, o aviso. Não adianta insistir, a medida é preventiva. E depois de ontem, uma determinação. O governo do estado decretou a restrição do acesso aos bancos, já a partir desta sexta-feira. Somente assuntos que realmente precisam de atendimento direto com o funcionário abrem exceção. De resto, só o uso do caixa eletrônico. Eu acho que seria necessário mesmo, até para prevenção, entendeu?
para as pessoas idosas, né, também que vão ao banco. O lazer também teve alteração. Parques estaduais e municipais não devem ser ocupados. O objetivo é que as pessoas se esforcem ao máximo para ficar em isolamento. Mudem mesmo a rotina, como tem feito Diná. Vou tomar conta dos netos lá em Vila Velha todos os dias. De segunda-feira para cá não fui mais. Não estou pegando ônibus, não estou indo na igreja. É importante, a gente tem que se prevenir, né? Uma outra preocupação do governo do estado são as praias do Espírito Santo. Apesar de não haver nenhum decreto que proíba o capixaba de frequentar a praia, o governo do estado faz um apelo: que o capixaba não compareça a este ambiente para evitar aglomeração de pessoas, até mesmo ao ar livre. Há quem ache que uma caminhadinha ao ar livre não é desrespeito ao isolamento, mas este é momento de seguir à risca a definição de se isolar. Doutora, a gente está vendo isso daí, não é? Que as pessoas estão andando, muita gente não está respeitando isso e está sendo uma orientação. Mas como muitas pessoas não respeitam essa orientação, não era hora do governo determinar realmente uma quarentena forçada para evitar que essas pessoas realmente saiam de casa? Veja bem, nesse momento, quem não deve estar em contato com o público são aquelas pessoas de maior risco. Existem serviços que ainda podem funcionar. Então, a gente não precisa chegar a medidas extremas de obrigar a população a ficar em casa por medida de força judicial, por exemplo, mas a gente pode fazer essas medidas que o governo tem tomado. Fechar os ambientes públicos, os shoppings já foram fechados, fechar a questão das praças, colocar vigilante mesmo na praia para orientar as pessoas a não irem. O Rio de Janeiro fez isso no início da semana, né? A praia lotada segunda e terça, e Rio de Janeiro a transmissão sendo comunitária em qualquer lugar. Precisou passar o corpo de bombeiros e os vigilantes da praia avisando com som que era para as pessoas deixarem a praia e ir embora para casa. Funcionou lá. Então, eu acredito que se tiver alguém dentro desses ambientes aqui para poder fazer esse tipo de orientação, isso vai resolver, isso vai funcionar. A gente, enquanto serviço de saúde também, a gente tem orientado melhor os nossos pacientes eletivos. Olha, não venha para consulta, sua receita já foi liberada. O governo do estado também fez isso com a Farmácia Cidadã, liberou as retiradas da Farmácia Cidadã, prorrogou, na verdade, as receitas que já estão lá por pelo menos mais 3 meses. Foi uma medida adequada, porque as pessoas elas precisam ir até lá buscar. Outras medicações de uso contínuo também tiveram receitas prorrogadas. Medicações, por exemplo, de HIV, o próprio governo federal já deixou dentro do sistema que libera uma prorrogação de receita de 90 dias para todos os pacientes. Então, tudo isso que está sendo feito é justamente para que as pessoas não vão até lá. Uma coisa que a gente pede é: supermercado não vai fechar e não deve fechar, porque é serviço essencial. Sim. De repente, vale a pena para quem coordena o mercado, né, o supermercado, para quem é dono de algum supermercado, que separe horários específicos para que o idoso possa ir separado da outra população. Inclusive, tem até uma especulação de que o governo vai anunciar esse tipo de medida hoje à tarde. Interessante, que seria o né? ideal. Orientar também a entrar nos supermercados em quantidades definidas. Olha, meu supermercado tem tantos metros quadrados, cabem tantas pessoas sem estar colado uma a outra. Eu tenho capacidade de atender, por exemplo, 20 pessoas por vez. E aí vai sendo organizado. Por exemplo, num condomínio onde tem muitos idosos, mas tem um jovem, esse jovem pega a lista desses idosos e ele vai até lá e faz compra para 4. Nossa, você já está adiantando uma reportagem que a gente e aí fez já da ajuda. solidariedade também, que é super importante. A gente precisa estar disponível. E esses serviços essenciais que a doutora Rubia falou, é importante também a gente destacar que eles precisam estar abertos, até mesmo para não parar totalmente a economia mais do que já está parada. Com certeza. Se você parar drasticamente o consumo, você tem um prejuízo muito grande no mercado. Então precisa estar esse consumo ainda, né, está acontecendo no mercado, né? O que a doutora falou, exatamente. Você não vai dar um choque, vamos dizer, extremo no mercado, né? Então o consumo vai continuar, né, vai cair, está caindo, mas pelo menos continua aí para manter pelo menos aí a economia um pouco menos desacelerada, né? Pois é, a gente ao longo, desde que começou, né, a nossa edição especial aí do coronavírus, desde que começou toda essa pandemia, a gente tem ouvido vários absurdos, fake news e tudo mais. E é impressionante como muita gente tem absorvido informação de forma equivocada. Olha bem, bastou anunciar o uso de alguns medicamentos que podem ajudar no tratamento da Covid-19 para começar a corrida em busca desses remédios. Gente, são medicamentos que não podem ser usados de forma indiscriminada. Quem tem informações ao vivo é a Tainá Lopes. Bom dia, Tainá.
Ei, George, bom dia para você, para Ingrid e para todos que estão aí no estúdio. A gente está numa farmácia aqui em Santo Antônio, em Vitória, para falar sobre um medicamento que é a substância ativa, a hidroxicloroquina. O nome é difícil, né? Muito difícil. Nome difícil de falar. Hidroxicloroquina. Uma substância ativa que está presente em 2 medicamentos aqui no Brasil, o Plaquenil e o Reuquinol. Eu estou aqui com a farmacêutica Cirlei Costa, ela que vai explicar um pouco para a gente que são substâncias normalmente procuradas por pessoas que realmente necessitam delas e que fazem tratamentos para doenças como a lúpus, entre outras doenças. Afecções reumáticas e dermatológicas, no caso da malária, né, que é causada pelos protozoários, só que agora a procura, estão à demanda, porque as pessoas pensam que vão, principalmente ontem, depois daquela reportagem, né, as pessoas querem tomar essa substância para se prevenir, se proteger contra o vírus, né? O Donald Trump fez um pronunciamento durante uma entrevista dizendo que especialistas teriam identificado que essa seria uma substância utilizada para combater, para prevenir o coronavírus. E aí explodiu aqui na farmácia. Explodiu a procura porque todo mundo quer se defender e proteger o organismo, né? Caso o vírus chegue até ele se protege, vai se defender e não vai combater rapidamente a doença. Mas como todas as substâncias, né, todos os medicamentos, essa posologia a ser tratada, ela tem que ser pelo que vai se tratar, não é? E também não podemos esquecer, como todas essas outras drogas, né, a hidroxicloroquina também tem suas reações adversas, que também pode causar dor abdominal, diarreia, né, distúrbios na visão. E também tem que se lembrar que ela não deve ser tomada por pessoas que têm hipersensibilidade a qualquer um componente dessa fórmula. Cilei, a gente tem uma médica infectologista, a doutora Rúbia está lá no nosso estúdio. Eu vou fazer uma pergunta aqui para complementar o nosso vivo. A gente continua aqui, tá bom? Ô, doutora, queria saber uma coisa. Após esse anúncio, isso que foi divulgado, de fato, existe alguma comprovação, algum estudo que já está sendo realizado, que indica que realmente essa substância pode ser utilizada no tratamento do coronavírus? Verdade, mentira, a gente fez um fake e fato essa semana. De fato, isso é mentira, isso é verdade? Não, na verdade, existem estudos mais novos que foram publicados e que aí o que a gente deve prestar atenção. Esses estudos são todos estudos preliminares, não é nenhum estudo finalizado, fechado, que diga bem assim, qualquer paciente deve tomar para prevenir coronavírus, qualquer paciente com coronavírus deve tomar para melhorar. Na verdade, o estudo que saiu por último, ele disse que funcionou para pacientes graves que estavam dentro do CTI com necessidade de ventilação mecânica. A gente ainda não sabe todos os detalhes do estudo, então parece que ele tem um papel sim para os casos graves. Não está autorizado pela Anvisa de ser utilizado no nosso país para tratar outras doenças que não essas que a farmacêutica já informou para a gente. Como ela mesma disse, não é uma medicação que é isenta de eventos adversos. Ele pode causar, por exemplo, arritmia cardíaca, que numa pessoa que não está em acompanhamento médico pode ser fatal. Eu nem tinha lido o artigo, eu já estava recebendo telefonema de familiares, de conhecidos, querendo que eu arrumasse a medicação. Não era nem que eu desse uma receita, porque não tinha mais nas farmácias quando isso acabou saindo. Então, não é essa a indicação. Eu fico extremamente receosa do que nossos pacientes que fazem uso dessa medicação contínua vão fazer sem ele na farmácia para eles poderem utilizar. O problema é esse, né? Quem precisa de fato e não vai encontrar a medicação. Quem precisa vai ficar sem. Quem é que precisa, doutora? Então, temos pacientes esclarecer. com doenças reumatológicas que utilizam a cloroquina. Ela é uma medicação aprovada para malária. A gente utiliza, mas a gente tem outras medicações que a gente acaba utilizando dependendo do tipo de malária também. Então, não é o principal medicamento, seria, vamos dizer, secundário. Nesse caso, que eu teria outras opções. Lúpus, que é a doença reumatológica que eu falei no começo. E são pessoas que, se não tomam essa medicação ou se interrompem, elas causam o que a gente chama de flare. É o quê? Um agravamento da doença de base que eles já têm. Então, como aconteceu com o álcool gel, que as pessoas se desesperaram para fazer estoque em casa, também se desesperaram para correr atrás disso. A gente tem várias plataformas de artigos científicos abertas para ler. Elas não eram abertas, todas elas eram pagas, agora elas estão abertas, mas é para a gente que é da comunidade científica ler, tirar as nossas conclusões com uma análise crítica da situação, e aí sim eu consegui
passar para a população o que é que deve fazer em relação ao uso dessas coisas. Não é para os leigos entrarem nessas plataformas, lerem os estudos e saírem tirando conclusões próprias, porque não vai ter o conhecimento técnico e científico, nem a leitura crítica necessária para entender um estudo desse. Então o que aconteceu ontem foi mais um equívoco de sair correndo para comprar o remédio. A Anvisa até soltou uma nota a respeito da medicação e a gente já está sabendo que vários estoques dessa medicação foram bloqueados e confiscados pelo Estado, né? Não o nosso Estado, mas por alguns estados ao longo do nosso país, para que justamente não falte a medicação para quem está precisando para as doenças habituais e que as pessoas não comprem para essa finalidade de coronavírus, porque nada é garantido que ele vai tomar a cloroquina e não vai pegar coronavírus. Vai tomar por quanto tempo? Durante os meses que a epidemia for acontecer? Respondida, Tainá? Tá escutando a gente? Tá. Voltamos com você aí. Eu estou escutando vocês aí, a hidroxicloroquina. Eu não aprendi ainda a palavra, sabe? Porque nem quero aprender, porque vou confessar uma coisa pra vocês. A gente tem mania de se automedicar, né? Principalmente na minha casa, por exemplo, tem uma farmacinha. Não é meu caso, não fui atrás desse medicamento, mas no momento em que eu estava aqui, que vocês estavam conversando, já chegou uma pessoa aqui atrás da gente procurando o medicamento. Gente, pelo amor de Deus, olha só. Agora eu te pergunto... Quais serão as reações adversas? Isso que a médica acabou de explicar sobre todas as reações. Mas a minha pergunta que mais me preocupa, porque já que isso aconteceu, olha só, enquanto a gente estava aqui conversando, o que mais me preocupa é o seguinte: se todo mundo aí resolve enlouquecer atrás desse remédio, olha, a gente já teve um exemplo aqui em pouco tempo. Vai fazer falta para as pessoas que realmente precisam. A farmácia, por exemplo, tem estoque desses medicamentos do Plaquenol e Reuquinol? Não, infelizmente ontem a última caixa, assim, infelizmente nem digo que seja infelizmente, porque a última caixa de Reuquinol que tinham aqui na farmácia, ela foi vendida. Hoje na distribuidora já não consegue mais comprar o Reuquinol, porque a demanda foi imensa. Nem na distribuidora? Nem na distribuidora. Gente, o anúncio foi ontem. O Plaquenol ainda consta que tem ele ainda para ser vendido, mas não se sabe se vai ser entregue mesmo, né? E o mais interessante é assim, porque eles nem querem saber assim, querem tomar o medicamento para se proteger. Então, quanto à posologia, tem o jeito de que a doença vai se tratar. Eles nem querem saber isso, eles querem tomar o medicamento para se proteger, porque o organismo vai se defender, né, do vírus, que caso possa, né, adquiri-lo. Infelizmente, e sem pensar em reações adversas, né, como eu já falei antes, tem que ser pessoas que têm hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula, não pode tomar. Eles só querem se defender do coronavírus. Muito obrigada pela sua participação aqui, esse esclarecimento, tá bom? É maravilhoso, assim, que aconteceu no momento, apenas assim, que eu acho que não deu para pegar o momento que a mulher queria o medicamento. Ela chegou aqui procurando por isso e não tinha, por isso foi embora. Olha que situação, doutora Rúbia. Tá, assim, para você ver, gente, você está procurando o Reuquinol? Você está procurando o Plaquenol? Tá procurando máscara. Tem máscara ainda? Não, não tem. Já acabou a máscara. Álcool em gel? Já tem em casa? Já tem em casa. Aí se preocupa, né? Se preocupa, tem umidade baixa, tem lúpus e fibromialgia. Olha só, nós estamos falando sobre isso. Por favor, nos conceda essa entrevista. Essa aqui é uma paciente que tem lúpus. Então, esses medicamentos que eu citei são medicamentos que você faz uso? Faço uso. Já faço uso. Reuquinol. Dedicado. Essencial para você. Se você fica sem esse medicamento, o que acontece? Nossa, eu passo muito mal. Muito mal mesmo. Muita dor, entendeu? Que eu não aguento. Eu uso a amuleta justamente porque eu tô com problema da fibromialgia, com uma inflamação muito forte no fêmur. Sim, o Plaquenol, o Reuquinol, você começa a sentir essas dores? Começo a sentir essas dores fortes, entendeu? Muitas dores mesmo. Eu tomo becacapatina, tomo metoxato, entendeu? E eu não posso ficar sem esse medicamento. Você está vendo aí em casa? Você que está querendo ir para a farmácia comprar um remédio sem necessidade, como a doutora já explicou, não pode. São pacientes, como é seu nome, perdão? Maria. A Maria é uma paciente que depende desse tipo de medicamento. Aqui nessa farmácia, uma grande rede farmacêutica, essa farmácia aqui, já não tem mais o seu medicamento. Não tem mais o seu medicamento, porque tem pessoas que estão vindo até aqui, comprando esse medicamento, achando que vão prevenir, que vão tratar o coronavírus e desfalcando quem realmente necessita. Muito obrigada pela sua atenção, tá bom? Volto com vocês aí no estúdio, tá?
Obrigada, Tainá. Qualquer coisa a gente volta a te chamar, doutora Rubio? A senhora acompanhou aí 2 flagrantes em pouco tempo, né? Uma que entrou querendo a medicação, que não precisa, e a outra paciente, a Maria, que precisa e já, se fosse procurar, já não iria encontrar. Não teria como. E essas pacientes, principalmente as de lúpus, né? Lúpus é uma doença do colágeno, uma doença reumatológica, que ela depende de um equilíbrio muito fino entre o uso da medicação. A gente demora um certo tempo para poder fazer o paciente ficar estável. E quando falta alguma medicação daquelas que ela faz uso, desequilibra, desestabiliza e ela tem uma crise da doença, que pode fazer ela ser internada, que pode fazer com que ela tenha que buscar o serviço de saúde e lá no serviço de saúde encontrar com uma pessoa que está com coronavírus e coloca ela diretamente em risco de pegar a infecção. Então a gente tem que ter muita consciência. As pessoas parece que elas estão se comportando como se o mundo de fato fosse acabar amanhã e salve-se quem puder. Não é dessa forma. As medidas que a gente está pedindo são medidas enérgicas e medidas assim que são drásticas em termos do que a gente tem que fazer com a nossa rotina do dia a dia, mas o mundo não está acabando, gente. As coisas não vão acabar todas em uma semana, nem em 2 semanas. Supermercado não deve fechar, porque é essencial. Então, por que você tem que ir no mercado e comprar todo o estoque do mercado para 3 meses? Agora, falando em histeria e automedicação, eu espero, de fato, que essa pessoa, não vou citar nome, que conhecida minha, olha o que ela está fazendo. Ela não tem nada, ela não tem nenhum sintoma de gripe, mas ela está tomando de 4 em 4 horas, intercalando medicação. Tilenol, dipirona, essas medicações todas como forma de prevenção a uma gripe e ao coronavírus. Isso não funciona, isso só vai retardar um diagnóstico que ela possa ter. Porque quem toma Tilenol, que é o paracetamol, ou dipirona, de horário, evita a febre. Febre é um sintoma. A febre não é a doença. Então, o que a gente fala? Não tome, em hipótese nenhuma, antitérmico sem necessidade, porque se você iria apresentar febre naquele momento, você não vai saber. E aí, depois, o que pode acontecer com você? Você vai acabar tendo a doença, vai acabar mascarando os sintomas, e só quando você estiver muito grave que você vai procurar o serviço de saúde. Aí você já contaminou toda a sua família. Aí você já pode não ter mais possibilidade de tratamento quando chegar lá. Então a gente não deve ficar utilizando vitamina por conta própria, antitérmico por conta própria, qualquer medicação por conta própria. Totalmente errado, totalmente fora de indicação, a gente não indica fazer isso, não faça isso. Agora, se você está com sintomas de febre, se você está com o nariz escorrendo, se você está com tosse, aí sim, para febre, você vai usar uma dessas 2 medicações, conforme você estiver na sua casa, respeitando os horários, esses horários de 4 em 4, intercalados 2, é em caso de febre muito alta, são casos específicos que a gente vê, por exemplo, uma dengue mais grave, uma coisa assim que precisa tratar em casa. E aí, no sintoma é que a gente faz o tratamento. Não usa medicamento sem necessidade. Em contrapartida, quem toma medicamento contínuo, não interrompa o seu tratamento agora, porque a sua doença pode ter uma piora e aí você vai ser obrigado a procurar um serviço de saúde que está lotado de gente com caso de gripe. Então, você se expõe sem necessidade. As 2 coisas têm que ser observadas, não usar nada por conta própria e, em contrapartida, não deve, de maneira nenhuma, deixar de tomar aquilo que já é do seu dia a dia, do seu medicamento contínuo. Doutora, chegou uma informação agora importante, divulgada há pouco pela China. Ela divulgou que não há novos casos de transmissão local. Divulgou agora cedo que não há novos casos por meio de transmissão local por 2 dias seguidos, mas ainda acompanha novos casos de pacientes vindos do exterior. Na última semana tem demonstrado preocupação com a possível segunda onda de contaminações. Primeiro eu queria perguntar para a senhora o que significaria isso, uma segunda onda de contaminações, já que não tem essa transmissão local. E perguntar também o que a gente aprende com essa evolução de mortes vindo da China e passando pela Itália, para a gente não passar por isso aqui no Brasil. Para a gente ter uma noção assim básica do que representa esses 2 dias sem casos novos de transmissão dentro da China, a China tem tido casos de coronavírus desde outubro do ano passado. Faz as contas, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, estamos em março, 6 meses de epidemia na China. A gente aqui está começando, nossos primeiros casos são de março.
Então, se a gente for levar em consideração, teve alguns aí, né, começo de março, final de fevereiro, a gente tem 6 meses pela frente. E o povo já está louco agora com 2 semanas. Então, a primeira coisa que a gente aprende é, nós temos muito tempo pela frente ainda para seguir. Nós vamos precisar ter muita orientação, muita calma, muita serenidade para seguir esses dias que vêm pela frente. E aí depois, em segundo momento, o que representa essa segunda onda? Eles têm medo que as pessoas lá, quase a maioria já deve ter pego o coronavírus. A gente ainda não sabe se a gente pode pegar de novo. Igual a gripe. A gripe você pega uma vez, você pode pegar quantas vezes a mais você tiver contato com ela. Sim. A gente sabe que o anticorpo da gripe é mais ou menos parecido com o da vacina. Você pega a gripe uma vez por aquele agente, mas você só fica com 6 meses de proteção. Passados 6 meses, o anticorpo vai todo embora e aí você pode pegar novamente a mesma gripe pelo mesmo agente. Então, por isso que a gente faz vacina rotineira e pede para se vacinar sempre na época onde tem mais casos. Então, assim, será que com essas pessoas que estão entrando na China, trazendo casos novos, de pessoas estrangeiras, igual aconteceu aqui no Brasil durante um tempo que era só quem vinha de fora. Será que elas vão começar uma nova epidemia de coronavírus dentro da China? A gente não sabe essa resposta, porque a gente ainda não conhece no total qual é o comportamento desse vírus. A gente pode pegar de novo? Quanto tempo demora para eu poder pegar de novo? A gente não sabe. São muitas incertezas. São muitas incertezas. Mas, de certa forma, o fato da gente estar começando a nossa epidemia aqui, quando a da China já está no final, traz para a gente toda a aprendizagem que a China teve durante esses 6 meses. E a maior aprendizagem de todas, isso daí é uma coisa que a gente fala e deixa muito claro para quem está ouvindo a gente, é quem fez as quarentenas, né, de ficar em casa, a restrição do convívio social, teve resposta melhor. Quem ficou em casa ajudou a não ter muitos casos no país. Nós temos vários outros países que tiveram alguns casos de coronavírus e ele não foi espalhado assim pelo país. Nós estamos num país imenso, dimensões continentais, é como se nós fôssemos vários países pequenos no mesmo território. Então, provavelmente o que deve estar acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, é semelhante ao que aconteceu na Itália. Até em termos de dimensão de local e número de pessoas. Só que a gente tem locais tipo Belo Horizonte, capital, o estado de Pernambuco inteiro, já com transmissão. Tem um estado, uma cidade que chama, acho que Tubarão, no sul do país, que é uma cidade que a gente quase nunca ouviu falar, né? Não sei nem onde é, vamos dizer assim, mas é uma cidade no sul do país que está com transmissão comunitária. Locais super pequenos, que seria super fácil de você fazer a contenção, porque é só você falar, olha, nós somos em poucas pessoas, nós vamos ficar todos em casa e a gente vai conseguir passar por isso. E eles não estão conseguindo. Então, vale novamente a afirmação. A Itália só está sofrendo do jeito que está sofrendo, porque demorou muito a entender que a restrição do convívio social era fundamental para a gente controlar essa epidemia. E é o que a gente tem falado aqui todos os dias. E a doutora Ruber reforçando. Eu queria até falar com o pessoal de casa, que eu estou olhando aqui, eu estou recebendo muitas mensagens pelas redes sociais de pessoas perguntando, interessadas, né? A gente fica olhando aqui para baixo, porque realmente a gente está ouvindo aqui o que a doutora está falando, são muitas dúvidas, o que o economista está falando, e as pessoas não param de mandar mensagem perguntando. E rapidamente aqui, doutora, só para tirar uma dúvida aqui, né, são muitas, que da Flávia acabou de perguntar, ó, sou paciente bariátrico, corro mais risco que outras pessoas de contrair a gripe, vou completar 10 meses de operado dia 27. Então, pacientes bariátricos, a gente sabe que os 2 primeiros anos pós-cirurgia bariátrica são os 2 primeiros anos mais delicados, é onde a imunidade cai com vontade. Tanto que eu atendo pacientes de cirurgia bariátrica nesses 2 anos seguintes com tuberculose, fora do pulmão, que são doenças assim que já falam, olha, essa pessoa não tem uma resposta imune boa. Então, sim, quem fez bariátrica recentemente é um grupo de risco também, como é um grupo de risco para a gripe. Por isso que a gente pede para eles se vacinarem contra a gripe, principalmente nessa fase agora onde a gente vai começar o aumento dos números de casos de doença respiratória habitual dentro do nosso período, né? Lembrar, as doenças não deixaram de existir por conta de ter uma doença nova. Sim. As pessoas estão só falando da doença nova, parece que se esqueceram que a dengue está aí, um monte
monte de gente com dengue aqui. Atendo todos os dias no consultório 2, 3 pessoas com chikungunya. Então, essas doenças continuaram a acontecer. E a gente não pode achar que é só ficar em casa. E aí tem até uns memes engraçados que eu adorei. Falei assim, nossa, esse daqui a gente tem que compartilhar. Falava bem assim, aproveita que você vai estar em casa de restrição ao convívio social e tira a água parada do seu quintal. Exatamente, deu um recado aí. Do seu quintal. Com amor, né? Olha o ralinho da sua casa. Fecha o ralinho do banheiro, que agora você vai ter isso. bastante tempo para cuidar da sua casa. É então, sim, quem está separado do convívio social por essa razão, aproveita, já vai tomando conta para a gente não continuar a ter dengue. O sol está lá fora. Daqui a pouco tem aqueles chuviscos aí desse período de mudança de estação. E aí? E aí? Bom, mais 2 casos positivos de coronavírus no estado. Um deles foi por contaminação local. O subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin, falou sobre a doença aqui no estado. Vamos ver. Nós identificamos, através de exames laboratoriais, que nesse momento são os exames que confirmam ou descartam um caso, mais 2 casos positivos para coronavírus. São um caso, é uma pessoa que viajou para o exterior, e um outro caso é uma contaminação local, alguém que veio de outro país e a doença se transmitiu então para uma pessoa, um parente ou alguém assim que a gente chama de transmissão local. Nós ainda não crescemos do ponto de vista exponencial como alguns outros estados, A gente ainda tem um crescimento limitado aí a 1, 2 casos por dia. A primeira informação a respeito dos óbitos já acontecidos no Brasil é que nós temos 625 casos confirmados no país e 7 óbitos. Isso nos permite analisar, no começo da epidemia, uma taxa de letalidade muito baixa. E talvez ela ainda seja mais baixa, porque o número de casos confirmados, nem todos ainda estão esclarecidos. E a proximidade conosco, ela não nos preocupa do ponto de vista do óbito. A gente está preparando a rede para que esses óbitos não aconteçam. Mas, obviamente, pelo contágio que isso pode permitir entre nós. Nós estamos acompanhando, monitorando diariamente. Dos casos testados, a sua maioria já foi descartada. Então, a gente faz uma avaliação, 8% daqueles casos que a gente testa, a gente está descartando. Se esta projeção se mantiver nessa mesma percentagem, esse mesmo valor, é muito provável que a gente se aproxime aí dos 40 casos para a semana que vem. Mas ainda é muito cedo, Nós estamos iniciando essa avaliação, os números ainda são muito recentes, então a gente precisa aguardar a realização de mais exames, verificar se há de fato uma transmissão comunitária que a gente ainda não identificou, para aí sim ter uma garantia mais próxima dos números da realidade do que a gente está vivendo com essa epidemia. Hoje, cada região do estado já tem leitos prontos e podem receber os primeiros casos de pessoas que têm suspeita da doença, mas preferencialmente o Jaime e a seguir o Dório Silva serão as unidades preparadas para receber o maior contingente de pacientes se for necessário. Olha, a Defensoria Pública do Estado pediu que contas de serviços essenciais como luz e água em atraso não sejam cortadas nesse momento de pandemia. Veja o vídeo. A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pediu recomendações às principais fornecedoras e prestadoras de serviços públicos essenciais. Estamos falando de energia elétrica e fornecimento de água. A ideia da Defensoria é que não haja interrupção do fornecimento desses serviços à população, sobretudo num contexto de enfrentamento ao novo coronavírus, num contexto de as pessoas terem que permanecer mais tempo em suas residências e diante da possibilidade de a população mais vulnerável ter diminuição na sua renda. É o trabalho da Defensoria Pública, através dos núcleos especializados, direitos humanos, infância, para proteção e promoção dos direitos fundamentais da população. Estamos falando de vida e saúde. A Defensoria continua à disposição e atenta às demandas da população. Celsa tem 3 dias para dar uma resposta à Defensoria Pública. Quando terminar o prazo, se não houver retorno das empresas, a Defensoria promete tomar as medidas judiciais. A EDP disse que vai avaliar a recomendação junto à ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. E a CESAM não vai cobrar taxa de água de março e abril para famílias inscritas na tarifa social. Serão cerca de 25 mil famílias
beneficiadas no Estado. Quer dizer, doutor Moisés, importante, né, essa sensibilidade por parte das empresas. Com certeza, porque você tem um impacto muito grande, né, nas famílias de baixa renda. Então, o que o governo está fazendo, né, a Assessoria Pública está fazendo, é essencial para manter, né, esse consumo mínimo das famílias de baixa renda. Essa questão desse prazo aí no pagamento das contas essenciais, água, né, energia, né, e outras contas, né, necessárias para o consumo. A gente falou das famílias, mas eu acho que nesse momento vale talvez pensar até nesses pequenos comerciantes, né? A gente tem entrevistado os comerciantes, os pequenos comerciantes que os clientes sumiram, as lojas estão fechadas, quer dizer, eu acho que quem paga aluguel e precisa pagar uma conta de energia, pagar uma conta de água, eu acho que tudo isso precisa ser revisto nesse momento, né? Com certeza, muito bem explanado, né? Por quê? Porque como o consumo caiu, as vendas caíram mais de 50%. Você tem ideia, ontem estávamos passando em Campo Grande, até na entrevista da TV Tribuna, você vê que o movimento praticamente reduziu mais de 50%. Então, quem sofre? O comércio, o pequeno comerciante, o ambulante, o autônomo, que vai sofrer com isso, porque os custos fixos dele se mantêm. Então, o aluguel, por exemplo, o custo fixo, independente de se vender ou não, ele tem que pagar. E outras contas que ele tem. E, na verdade, não deixa de ser uma bola de neve, né? Porque, assim, é o comerciante que precisa do cliente, mas também tem aquela pessoa que vive do aluguel também daquele comerciante. Com certeza. O impacto, se a gente for analisar profundamente, o impacto é em todo o mercado. Todo mundo sofre nesse momento agora. Por isso que todo mundo tem que dar sua contribuição nesse momento agora, né, para a gente sair dessa crise, né? Que cria aí de 3 a 4 meses, né? No Rio de Janeiro está tendo o Wilson Witzel teve uma ação muito mais enérgica, né? Os serviços essenciais, água e luz, não vão ser cobrados. Pelo menos isso que ele pediu, não foi isso? Isso, o tamanho do Rio de Janeiro, na Espírito Santo, né, é muito grande, né? Então, o que ele fez foi de imediato tratar, né, vamos dizer assim, a gente fala um choque imediato na economia, né? Como os outros estados também estão fazendo também. O Espírito Santo já também, mesma coisa, está na frente, também está fazendo seu papel, tanto o governo, né, outros setores da economia, está tomando suas atitudes para tentar minimizar, né, esse fato acontecendo. É que a doutora falou, né, você tem um impacto muito grande na questão de consumo de certos produtos que não tem necessidade da pessoa correr e consumir, né? O álcool em gel, por exemplo, medicamento. Aí falta produto, o preço dispara, aí as pessoas que precisam desse produto acabam não tendo, né? Então você vê como que afeta o nosso dia a dia, né? Esse fato aí dessa enfermidade, dessa pandemia aí. Claro que a abrangência, né? Morreram 10 mil pessoas no mundo. Em relação ao mundo é muito pouco, só que a forma de transmissão é uma progressão geométrica. Sim. 2, 4, 16 e vai embora. Pois é, falando aí em álcool em gel, né, que você acabou de citar, a questão das pessoas que não respeitam, na Serra um feirante, ou melhor, agora mudando de assunto, né, Ingrid? Vamos mudar de assunto daqui a pouquinho. Vamos dar uma pausa no assunto coronavírus, né, para falar dos casos de polícia. Dos casos de polícia. Na Serra, um feirante foi assassinado no meio da rua durante um assalto. Ele preparava o caminhão para buscar mercadorias na Ceasa quando foi rendido pelo bandido. Pois é, os vizinhos acordaram super assustados. A vítima, de 45 anos, levou um tiro na cabeça depois de se recusar a entregar dinheiro para o assaltante. O feirante, o Ederson Carlos Prati, de 45 anos, o Edinho Alemão, foi abordado nesta rua onde deixa o caminhão que usa para trabalhar. Estava a cerca de 25 metros de casa, que fica no bairro Vista da Serra, na Serra. De acordo com informações colhidas aqui no local, era por volta de 5h30 da manhã, como o feirante, conhecido como Edinho Alemão, preparava o caminhão dele para ir à Ceasa comprar os mantimentos. Logo, passou um homem de moto, bem devagar por aqui, e entrou numa rua esquerda. Deixou a moto lá e veio a pé até aqui. Foi aqui, junto ao caminhão, que ele acabou anunciando o assalto ao feirante. Deu inicialmente um tiro para o alto. Depois, como o feirante não quis entregar o dinheiro que tinha, deu um tiro na cabeça dele. Edinho Alemão, cambaleante, veio aqui para a rua e caiu exatamente aqui, pedindo ajuda, gritando por socorro. Depois de atirar, o ladrão teria fugido sem levar nada do feirante. Seu Valmir acordou com o barulho dos tiros. Acordei com 2 estalos, entendeu? Aquele barulho, como é de frente aqui, de frente à minha garagem aqui. Achei que seria ele jogando os ferros
do caminhão no chão. Aí quando eu olhei para baixo, eu já vi ele já no chão, agonizando, entendeu? Dona Neide, vizinha, também dormia na hora e acordou assustada. Eu ouvi os 2 tiros, ouvi primeiro o caminhão ligou, que é o que a gente ouve sempre nesse horário da manhã, toda sexta-feira, horário dele, que os caminhão fica aqui sempre em frente à minha casa. Aí eu ouvi os dois disparos, eu levantei e falei, nossa, será que estourou o pneu? Aí que eu saí, que eu cheguei da janela, não abri, eu já vi alguém caído aqui, só que na hora da janela fechada eu não reconheci que era ele. Eu queria sair para fora, minha filha, não, você não vai sair, mas eu já logo, a minha coisa foi pegar o telefone e ligar para o 190. Socorrido pelo próprio genro, Edinho foi levado para o UPA de Serra Sede, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A família abalada não quis gravar entrevista. A polícia agora trabalha com algumas hipóteses: latrocínio ou vingança. É que, segundo comentários, há algumas semanas, Edinho teria brigado com um ex-funcionário. Se essa briga teria relação com o crime, só as investigações podem esclarecer. Entre quem conhecia o feirante, fica a dor por uma morte tão trágica. Muito gente boa, ele é um cara do coração grande, pessoa precisar de alguma coisa, ele estava pronto para dar. 6 coisas para comer, dinheiro, se a pessoa pedisse, está precisando, ele dava. Coração enorme. Esse é o segundo latrocínio que acontece na Grande Vitória em pouco mais de 24 horas. Pois é, gente, até agora ninguém foi preso. E quem tiver informações, por favor, não deixe de ligar para o Disque Denúncia 181. Olha, agora tem participação de amigos do TN. Ônibus lotado tem que enfrentar, né? Vamos ver aí o que esse amigo do TN passou. Roda aí. Lotado, ó. Lotado. E o motorista tá parando para encher um ônibus mais ainda. Tá entrando mais gente. Olha aqui. A orientação é que para que ninguém fique em pé, né, dentro do ônibus. Para que os ônibus passem e as pessoas não fiquem em pé, para realmente não ter essa aglomeração, para que todo mundo fique sentado. Pelo menos foi isso que o governador disse nas últimas declarações dele. E a narração desse vídeo é ônibus lotado e o motorista está parando, e está enchendo, está enchendo. Aí eu vou aproveitar, tem uma pergunta da dona Sônia de Araújo, ela mora lá em São Pedro. Quer saber quanto tempo o vírus sobrevive na roleta de ônibus, no balcão de uma farmácia e na roupa de gente que está infectada? Então, são perguntas que não são fáceis de responder. Tem alguns artigos mais novos que estão mostrando que pode viver até por dias, no tecido, por exemplo. Mas uma coisa boa é que qualquer material de limpeza manda esse vírus embora desse negócio. Então, por exemplo, estão falando assim, compre o desinfetante fulano. Não tem necessidade. Pode usar o desinfetante normal que você sempre usou na sua casa. O pessoal do balcão de farmácia já está orientado. Eles têm que, de momento em momento, passar álcool em cima do balcão onde as pessoas que vão ser atendidas colocam as mãos. No ônibus, complicadíssimo, porque a gente passa na roleta, né? O ideal é você passar pela roleta sem tocar as mãos nela. Só que aí a gente tem aquela roleta dupla. Como que você passa? De costas na roleta? Vai inventar modo? Não tem. Tem coisas que estão extremamente complicadas, né? Essa história desse ônibus lotado também, eu tenho visto no dia a dia. Ontem, inclusive, eu dava uma entrevista, enquanto estava parado no sinal, olhando, passaram 2 ônibus, um do Sistema Transcol e outro do Sistema Municipal de Vitória, cheios de gente. E a gente não tem estudante circulando. Então, quando a gente fala, olha, não está o estudante circulando, a CETURB retirou adequadamente os ônibus de ar-condicionado, retirou aqueles que são seletivos. Está correta essa atitude, mas tem que repor o número de carros igual, não é para reduzir a frota. Porque se tem menos gente andando, é justamente para as pessoas andarem separado. Não sei se vocês sabem, mas fora aqui do país, o transporte público não parou. E o transporte público funcionava, vamos dizer, no metrô, por exemplo, as pessoas sentavam na primeira cadeira, pulavam as cadeiras de trás, sentavam na terceira. E assim por diante. Nunca sentando ninguém lado a lado, as pessoas sentando mesmo, dando um espaço de 1 metro, 1,5 metro entre cada um, que é a distância de segurança que a gente tem pedido. Então, quando você vai e reduz o número de carros circulando para a mesma população que está lá, você está mantendo a mesma quantidade de gente dentro do carro. Então, não faz sentido. Aí a gente vem aqui na televisão e fala, olha, se você puder não pegar o ônibus, não pegue. Mas tem gente que tem que continuar trabalhando, vai fazer o quê? Vai falar com o patrão, olha, não fui porque o ônibus estava cheio.
E aqui são 600 mil pessoas, né? Dependendo que do dependem do transporte. ônibus. Então não tem mais uma imagem aí? Vamos pois é, ver? a gente sabe que isolamento total não pode sair, né, não pode se agrupar. E olha só uma imagem que aconteceu no Rio. Corta aqui, fazendo um favor. Olha só, doutora, fizeram um panelaço. Dá pra... Coloca o som aí, ó. Doutora. Pois é, passaram pedindo que saísse da praia e o pessoal vai para ficar na piscina. A gente tem pedido para não frequentar as áreas comuns do prédio. É para você não encontrar com pessoas. É só você que pode usar a piscina do seu prédio, seu vizinho tem que esperar a sua boa vontade de sair para poder descer lá? Não, é todo mundo sem usar. É todo mundo Bom mesmo. exemplo isso. Claro, é cada negócio que a gente é obrigado a ver. Ó. Tem mais uma? Vamos ver aqui, mais uma curiosidade da internet. Se sua mãe tem mais de 60 anos e quiser sair de casa, proíba. Se ela reclamar e disser que todo mundo está saindo, diga a ela que ela não é todo mundo. Chegou a hora da revanche. Todo mundo já passou por isso com a mãe? É um jeito bem humorado de você manter o idoso dentro de casa. E eu vou te falar... Segurar um idoso dentro de casa não é fácil. Não é fácil. Tive problema na minha casa. Não na minha casa, porque eu não moro com meus pais, mas tive problema. Já recebi denúncia da família. Sua mãe está indo na hidroginástica. Recebi denúncia no telefone. Mas ela encontra as amigas na hidroginástica. E aí você acha que uma senhora de 77 anos não vai dar beijinho na amiga? Gente, mas isso acontece com as melhores mães, eu digo. A mamãe também deve estar assistindo. E aí eu tive que fazer aquilo que faziam com a gente quando a gente fazia malcriação no colégio, que aí a mãe ia lá reclamar com a professora. Todo mundo. Eu falei assim, manda sua professora de hidroginástica entrar em contato comigo que eu vou resolver esse negócio. Conversei com ela pelo WhatsApp e falei, olha só, você não vai dar aula de natação nem de hidroginástica para ninguém. Porque você não pode ser responsável por um aluno seu ficar doente. Acaba logo com essa aula, manda todo mundo para casa. Não, e falar que não é lugar para a gente estar nesse momento. Não, você vê, você vê a importância das mães, né? Porque esse recado foi para a mãe, não foi para o pai. Mas você vê que tem muito papai aí no meio das praças, jogando dominó, baralho, que precisa ser levado pela orelha para casa, né? Meu pai, ele trabalha. Ele tem 77 anos também, mas ele ainda trabalha numa oficina mecânica, mas ele trabalha sozinho. Então, é o tipo da coisa que eu não preciso proibir ele de fazer o serviço dele. Ah, mas o cliente vai levar o carro. Normalmente não, é muito engraçado. O cliente já deixa o carro na frente da oficina dele e liga para ele e fala o que ele precisa. Ó, o carro tá aí. Aí deixa a chave com outra pessoa lá que conhece a gente. Tem que levar o álcool na mão para esterilizar tudo lá. Não, pois é, mas enfim, ele praticamente não entra dentro do carro, ele só trabalha no motor do carro, é carro grande. Então, nesse momento ainda tá dando para funcionar. Mas aí tem uma outra pessoa que também utiliza a oficina dele, que já me passaram também tudo por telefone essa foto. Tomara que eles estejam assistindo. Fulano vai viajar para não sei aonde, no sábado. E você vai deixar ele trabalhar com seu pai depois? Eu falei, não, deixa o fulano ir, que quando o fulano voltar eu acerto as contas com ele. Mas está sendo mais ou menos assim. Sua mãe te ligava não, sua mãe ia lá na rua te buscar, que você estava brincando fora de hora, agora a gente que tem que ir atrás do pai e a mãe para botar para dentro. Eu quero saber o que a gente vai dizer para o seguinte, para a dona Sueli de Souza. Olha, Sueli de Souza tem 71 anos, 71. Diz o seguinte, tem saúde, só toma remédio para controlar a pressão, tá super chateada, mas tá muito chateada mesmo porque não pode sair de casa. Quer saber se corre risco até quando ela faz caminhada ali na rua onde mora. Com certeza. Viu, se você toma remédio para pressão, você é grupo de risco. Então, sinto muito, mas vai continuar ficando chateada em casa. Vai ter que arrumar alguma coisa para fazer ali. Eu até tenho brincado que assim, né? Com o passar do tempo, chegou o celular, o tablet... A gente estava todo mundo junto na mesa, mas ninguém conversava e ficava olhando o tablet e falando com pessoas que estavam longe. Agora é a hora da gente utilizar esse tipo de tecnologia para poder estar em nosso benefício. O que a gente vai fazer? Agora é o momento de você usar o seu tablet, o seu celular para falar com o vô, para falar com a avó, que você não vai lá na casa deles. Para verificar se o pai e a mãe estão em casa, não está saindo. Então, assim, vamos aproveitar isso e vamos nos aproximar das pessoas virtualmente nesse momento que a gente precisa, de fato, estar longe fisicamente. Tá certo. E por falar em vovôs e vovós, a vacinação contra a gripe começa na próxima segunda-feira em todo o país. Em Vitória, o agendamento já poderá ser feito a partir de amanhã no site da Prefeitura ou pelo aplicativo Vitória Online.
Na capital, as vacinas serão realizadas nas escolas municipais de ensino fundamental, que ficam perto das unidades de saúde de Vitória, com sala de vacinação. E o Detran suspendeu as aulas e provas práticas de direção em todo o estado. As aulas teóricas também estão suspensas até o dia 6 de abril. As provas teóricas continuam sendo feitas até hoje. A prova teórica marcada para amanhã no município de Iuna também está cancelada. O Detran esclarece que todos os candidatos agendados ou com processos que têm vencimento no período serão prorrogados automaticamente para uma nova data sem cobrança. Pois é, gente, se o movimento despencou nos aeroportos, na rodoviária não é diferente. Poucos passageiros se arriscam em viagens e muitos seguem protegidos com máscaras e luvas. Olha, lembrando que por determinação, viagens interestaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro para o Espírito Santo foram canceladas. Roseane acabou de chegar de Porto Seguro, na Bahia. Ela trouxe a cunhada e os filhos, um adolescente de 14 anos, uma menina de 5 e um bebê recém-nascido. Na viagem e durante o desembarque, todo mundo de máscara. Já saímos de máscara, lavando as mãos, não compramos nada na estrada, passando álcool o tempo todo. Até o neném usou máscara. Já a Andréia está usando não só máscara, mas luvas também. Ela veio do Rio de Janeiro, teve que antecipar a vinda ao Espírito Santo em um mês por causa do coronavírus. A gente vê o caso da Itália e dos outros países e a falta de cuidado pessoal e com os próximos, né? Então tem que ter os mínimos cuidados. Bom, já deu para sentir qual é o clima da rodoviária de Vitória, né? Rodoviária esvaziando. Os últimos ônibus chegando e saindo. O coronavírus está freando o passeio de muita gente e forçando o turismo a tomar medidas radicais. A medida é que viagens interestaduais de estados como Rio de Janeiro e São Paulo para cá foram canceladas. Isso foi decretado pelos governos estaduais. Dona Sônia veio de São Paulo e está indo para casa, em Aracruz. Com máscara no rosto, vai seguir a principal recomendação dos médicos: ficar em casa. Todo mundo tem que se proteger, porque é coisa séria hoje em dia. Máscara, álcool, tudo tem direito. Tá certo, proteção é tudo mesmo. Não é hora de ficar resmungando. Não é hora de ficar procurando um culpado. Não é hora de dar as costas para a realidade. É hora de obedecer, porque obediência é sinônimo de proteção. Está muito perigoso, né? É álcool, é lavando as mãos o tempo todo. Temos que se proteger e proteger nossos filhos. A gente não pode aguardar até ter uma quarentena obrigatória. A gente tem que ficar em casa, se puder, porque é muito preocupante. E olha, em Guarapari, a entrada de ônibus de turismo está proibida. A decisão foi anunciada em decreto publicado pelo prefeito da cidade. O objetivo é aumentar a proteção contra o coronavírus. São abordados ônibus, micro-ônibus e vans de turismo. Segundo o prefeito, a ação é necessária para que a cidade não se torne refúgio de pessoas que foram liberadas do trabalho e dos estudos. A ideia é que o vírus não circule e não faltem medicamentos e insumos para os moradores. Quem desobedecer a determinação será levado para a delegacia. Bom, e aí, doutora? O que a senhora acha dessa proibição? Acho excelente, porque várias pessoas vieram me perguntar: doutora, eu posso ir para minha casa de praia em Guarapari? Eu falei: fazer o quê? O que você vai fazer na casa de praia em Guarapari? Você vai chegar numa casa que não é sua casa do dia a dia, não tem as coisas que você tem no seu dia a dia, vai ter que ir no mercado fazer compra, estruturar todo o seu dia e vai querer ir à praia? Porque você não vai poder ir à praia. Então, assim, excelente medida tomada lá em Guarapari e também excelente medida tomada proibindo que os ônibus de São Paulo e Rio venham para cá, para o Espírito Santo, porque a gente sabe que o nível de contaminação que está ocorrendo lá é muito maior do que o nível de contaminação que está ocorrendo aqui ainda. Então, quanto mais a gente conseguir segurar para que isso não aconteça aqui também, melhor. Olha, e tá circulando aí na internet, teve um vídeo, né, que circulou ontem lá na Serra. Vamos primeiro ouvir, na verdade, deixa eu explicar aqui primeiro, senão não vai entender, não é? Um condomínio lá na Serra, em Valparaíso, as pessoas, elas estavam, né, estão em quarentena, então elas fizeram igual aconteceu lá na Itália. Elas fizeram uma cantoria, um hino cristão, nas varandas. Vamos ouvir.
legal, né? E olha só que bacana, né, Ingrid? Circula também na internet um outro chamado, né, Ingrid? Qual é o chamado? Pois é um convite para todos se unirem hoje à noite numa grande corrente de gratidão. Pois é, a corrente de gratidão é para aplaudir os profissionais da saúde e se dedicam a cuidar e salvar vidas nessa pandemia do novo coronavírus. A ideia é simples. Às 8h30 da noite, você chega na janela da sua casa ou na varanda e dá aquela salva de palmas recarregada de amor para esses profissionais que a gente tanto admira e confia. É verdade. E bom, nós do TN1 já vamos antecipar a nossa homenagem à doutora Rúbia, que ficou aqui com a gente, levando para você, amigo do TN, orientação correta, valiosa. Muito obrigada, doutora Rúbia, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, socorristas, enfim, todos os profissionais que se dedicam incansavelmente à missão de salvar vidas. Então, vamos lá? Obrigada. Eu aplaudo junto os meus colegas que estão lá atrás. Vem pra lá. O pessoal também veio aqui, né? O pessoal dos bastidores veio aqui parabenizar também. A gente sabe que é um trabalho incansável, a gente espera que às 8h30 da noite, né, as pessoas ontem já teve esse movimento, né? Eu fico emocionada, porque é muito difícil, porque a gente vê também na internet várias pessoas escrevendo isso, né? Fique em casa, porque nós estamos aqui trabalhando por vocês. A gente se arrepia, eu também me arrepio quando eu vejo uma coisa dessas. Eu agradeço muito a toda a equipe, a gente está em contato, né, com várias emissoras ao mesmo tempo e tentando sempre passar a melhor informação para o nosso paciente que está lá fora, para as pessoas em geral, para vocês, para que chegue até eles a informação de que, olha, a gente fica em casa. Então, essas palmas não são só para mim, são para todos os colegas que estão por trás das câmeras, não estão aparecendo aqui nas reportagens, mas estão lá trabalhando incansavelmente, sem horário definido, tanto do sistema público quanto do sistema privado, planos de saúde, todos eles estão se organizando e a gente já estava se organizando há muito tempo. Então as pessoas estão cansadas, as pessoas estão precisando desse carinho, a gente não pode abraçar, a gente não pode beijar. Eu estou longe da minha família já tem algumas semanas e eu já avisei que vou ficar longe pelos próximos 4 meses. Então é bom demais a gente receber esse carinho de outras formas, que não são o abraço e o beijo que a gente está tão habituado aqui no Brasil. Então, muito obrigada. A gente fica muito emocionada também. É uma missão linda, né? E eu, especificamente, a gente está nessa cobertura também. Foi uma semana muito difícil, né? Semana difícil para todos nós, que estamos aqui também e levando informação, né? Junto de vocês também. Enfim, a gente fica cara a cara também com tudo e ouvindo as informações e participando delas também, com todas as incertezas também. Eu tenho um filho que vai se formar em medicina, então também é uma nobre missão, eu já fico observando isso. Então, assim, E sabe o que eu admiro? Desde o início, vendo, e também vendo a sua entrevista em outros lugares, todas as vezes, né, que a senhora fala, você fala que você é muito jovem, você está sempre de bom humor, você sempre dá essa notícia de bom humor. E a gente vê que tem muita gente em casa meio que desesperada, entrando numa paranoia, não assistindo nada, não vendo nada, nos grupos de WhatsApp, não conseguindo estudar, não conseguindo fazer isso, pensando isso. E quando a gente vê uma pessoa da área da medicina passando uma mensagem assim, de uma forma bem humorada, mas sabendo de todos os riscos, isso é muito importante, né? Então, assim, realmente é o nosso parabéns. A gente fica, assim, encantado com isso. Muito obrigada. Né? E é uma coisa que emociona, né? Parabéns, a gente sabe que você está com o consultório lotado esperando. Gente, olha, ela está aqui, ela falou, são exatamente 12h29, eu tenho que sair 12h30. Vai sair correndo. Eu tenho paciente uma hora, eu não cancelei meu consultório para que meus pacientes não fossem ao pronto-socorro pedir ajuda. Então, assim, pacientes têm estado em contato com a gente o tempo todo, a gente tem tentado se manter forte, a gente tem tentado se manter firme. Estamos só no começo. Talvez essa é a mensagem que deixa a gente com mais medo. A gente também sente medo, tá? A gente está só no começo. E a gente vai precisar muito do apoio uns dos outros. Virtualmente,
passando esse carinho, passando esse suporte. Eu recebo mensagem de várias pessoas que são amigos. E aí, como é que você tá? Quer falar um pouco? Vamos contar uma piada, vamos falar de outra coisa para ver se você fica bem também. A gente chega em casa muito tarde, tem gente preocupada se eu tô comendo, tem gente preocupada se eu tô dormindo. Dentro do possível, a gente está tentando manter a nossa saúde para poder cuidar da saúde de vocês. Sim. Então, aquilo que saiu na internet recentemente também, várias equipes de saúde com a plaquinha na mão, a gente está aqui para que você possa ficar em casa. Então, fica em casa pela gente também, porque vai ajudar muito. Muito obrigada mesmo por tudo isso, pelas palavras de apoio, de força e de carinho, porque a gente vai precisar muito ainda. E a gente vai precisar muito de você também, tá? Eu acho que já vou até agendar para semana que vem. Não vou agendar ao vivo não, vou agendar depois, tá bom? Obrigado, tá bom? E olha, obrigada. Hoje às 8h30 da noite, todo mundo abrindo a janela, saindo para a varanda, para aplaudir os médicos, aplaudir as nossas equipes. Vamos bater uma palma para ela saindo e a gente já volta. Obrigada. Tchau. Perguntas e respostas. Comércio fechado, quando abre, cliente não aparece. Como sobreviver a esse momento? Felipe Chicarino está no coração do comércio de Cariacica. Campo Grande concentra um grande número de lojas. Felipe, qual é o cenário aí hoje? A gente já está vendo aí loja fechada, né? Vamos com você. Boa tarde. Pois é, George. Boa tarde, George. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde a todos. Pois é, né? Isso aqui que eu vou mostrar para vocês é a exceção, não é a regra. Essa loja, por exemplo, aqui de moda feminina, até tem aqui um comunicado aqui muito fofo, né? Muito carinhoso, né? Ó, estamos fechados temporariamente. Vamos atender online com todo amor e cuidado. Aqui nessa rua onde está esse caminhão aqui, alguns comércios aqui já foram fechados. Mas eu quero convidar vocês para dar uma rápida passeada, um rolê aqui por Campo Grande, Cariacica. E a Expedito Garcia, né, tem aí quiçá o comércio mais movimentado de Vitória. Como é que será que ele está? As imagens que eu vou mostrar para vocês não são interessantes, principalmente a gente vive uma pandemia. Infelizmente, muitas das pessoas que estão aqui por Campo Grande, aqui pela Expedito Garcia, ainda não perceberam essa gravidade. A gente está chegando aqui próximo da pracinha. Lembra aquele caminhão que quase atravessou aqui? Então, foi nessa pracinha aqui. E olha para vocês verem a quantidade de idosos. É uma cena, gente, dá vontade de chorar, porque isso é grave. É o público, né, que pode ser afetado pelo coronavírus e a gente vê que a galera tá lá, ó. A imagem da desilusão, a imagem do desespero, que são pessoas que não precisam sair para trabalhar, eles estão jogando baralho, apenas jogando baralho. Então é isso, gente. Ontem, o ministro da Saúde disse o seguinte, nós temos aí a nossa métrica, né, do vírus, e para ela parar de subir vai depender de mim, do Bruno, do George, da Ingrid, da Janine, da Tainá, desse pessoal aqui, de todo mundo. Né? O combate ao vírus depende de todo mundo e a arma que nós temos à disposição hoje é o isolamento. Então, por que eu falei daquele comércio? Porque a maioria está aberto, pau quebrando, carro de som, a gente acabou de flagrar ali uma venda de celular roubado, então até as práticas criminosas estão acontecendo aqui como se nada estivesse acontecendo, como se nós já não tivéssemos mais de 10 casos no estado, como se a transmissão comunitária não tivesse comunicado no estado, como se a Itália não tivesse registrado ontem, por exemplo, 450 mortes. Isso é muito triste, porque a gente está vendo tudo isso acontecer e as pessoas não estão se mexendo, não estão dando a devida atenção. Por isso, como cidadão, como ser humano, de cabeça, tronco e membros, por favor, Prefeitura de Cariacica, envie alguns profissionais de saúde aqui para a região central para orientar essas pessoas, porque elas não estão consumindo informação na televisão, de certo? Mas vem aqui então, quem sabe, não o pessoal com o microfone na mão, não está dando tanta importância, mas quem sabe se o pessoal de branco chegar aqui, o pessoal da saúde, né, tem um apelo maior. Então fica esse pedido aí, esse clamor para que alguém venha dar atenção, né, as meninas da saúde. Pois e os comércios que fecharam, não só aqui, que vão precisar fechar ainda, eles precisam de um apoio. Que apoio que vai ser? Ainda está muito... É um dia de cada vez, ainda não está tudo definido. Mas tem duas meninas de
Vitória, né? Duas empresárias que estão usando as redes sociais, empresárias essas que estão sendo afetadas, uma do ramo de roupa, de acessórios, melhor dizendo, desculpa, e a outra do ramo de eventos. Então as duas estão sendo prejudicadas. Então elas estão usando as novas tecnologias e a empatia para atraírem pessoas que estão na mesma situação que elas. Fazer do limão uma limonada? Acompanhe aí a fala delas. O objetivo do Limonada é conectar pessoas e ajudar principalmente os pequenos empresários, os empresários locais. É que a gente acredita que todo mundo vai ser muito atingido, né? Mas se a gente conseguir fazer a nossa parte, principalmente com a pessoa que vende o coco ali embaixo da sua casa, ou do seu amigo que tem uma loja, enfim, de alguma maneira a gente conseguir ajudar, é o ideal. Então, o objetivo do Limonada são conectar pessoas, conectar histórias, tentar fazer conexões e parcerias entre empresários, entre negócios, para que um ajude o outro de alguma maneira, assim. A gente quer ser voz, então assim, a gente precisa receber histórias, a gente canaliza essas histórias e tenta pegar parcerias entre elas. Hoje o importante do nosso Instagram, até do Limonada 2.7, é que as pessoas compartilhem e que a gente faça isso chegar a pessoas, a empresas, a órgãos, a quem puder, de alguma maneira, ajudar, orientar, amenizar um pouco, né, o medo, né, todo mundo no mesmo barco não, mas todo mundo no mesmo oceano. A maré desceu, todo mundo desceu, mas na hora que subir, e se tiver todo mundo junto, sobe todo mundo junto. Então, o importante do Limonada é a gente conseguir juntar e conectar o maior número de pessoas e essa rede de apoio crescer de uma maneira que a gente seja só um canal para isso tudo mesmo. Pois é, parabéns para as meninas, né, que mesmo passando por dificuldade, estão encontrando tempo, estão encontrando disposição, estão encontrando empatia para poder estender a mão para o outro, mesmo que de longe, né? É isso então, vou deixar vocês com essas imagens aqui, ó. É preciso ter consciência, a polícia não precisa arrancar, é preciso ter consciência. Eu não posso sair de casa para não me contaminar e para não contaminar o outro. Quanto mais gente na rua, mais gente doente. Ingrid e George, eu volto com vocês com um sentimento de tristeza de mostrar essas imagens. A gente também fica, né, perplexo. Doutor Moisés, na verdade é um contraste, né? A rua lotada, os idosos lotando, se aglomerando na pracinha e o comércio, de certa forma, praticamente fechado. Exatamente, né? Você vê a situação que chegamos, né? Nessa situação do vírus, né? Pessoas que não precisam, né, estar nas ruas, né? A imagem mostrou agora, né? E vemos a calamidade aí, a questão do comércio fechado, né? Quase mais de 50% fechado, né? Agora, doutor, na prática, vamos pensar no comerciante agora que está passando por essa situação, né, teve queda nas vendas. Qual o planejamento que ele tem que ter agora para sobreviver? Agora a situação que ele está vivendo, vendas caíram, né? Praticamente as lojas fechadas ali, 0% de faturamento. Os custos fixos dele vão se manter. Então o momento agora é o momento de esfriar a cabeça, né? Tentar aí aproveitar o que o governo tem feito. Alguns bancos já se pronunciaram para poder certas ajudas, como a Caixa Econômica, né? O Bandes aqui no estado do Espírito Santo, o Banestes, algumas linhas de financiamento para ajudar os comerciantes ou empresas que precisam, né, de algum recurso para manter esse período agora aí, que vai estar sem faturamento. Só que as contas estão vencendo. Então, aqueles que precisarem, né, ver essa necessidade desse, que nós chamamos de capital de giro de imediato, pode recorrer a esses bancos que têm linha subsidiada pelo governo. O governo do estado do Espírito Santo já soltou um comunicado. Pode entrar no site do Bandes, no site do Banestes, recurso com a taxa subsidiada para tentar, nesse momento, ajudar, né, os comerciantes e outras empresas que precisam. Agora, outro ponto polêmico também em relação à economia é esse corte de 25% nos salários, né, que o governo anunciou que as empresas vão poder fazer agora, durante um certo período, né, da crise do coronavírus, para não demitir o trabalhador. Como o senhor avalia isso? Isso realmente é uma medida para evitar uma crise maior, para evitar uma demissão? O objetivo do governo é exatamente isso aí, é evitar demissões em massa. Porque o empresário ele não aguenta ficar aí 2, 3 meses sem faturamento
e o custo fixo dele se mantém. Então, o que ele faz? Ele começa a demitir. Então, para evitar essa demissão em massa, o governo está propondo essa negociação entre empregador e empregado para reduzir a carga horária e reduzir o salário. Aí mantém-se o emprego garantido, e a proposta é um período de 1 ano, enquanto durar aí essa epidemia. O senhor acha também que seria o momento do comerciante se reinventar, talvez apostar, e nós ouvimos aí 2 comerciantes, né, a Marcela, agora há pouco, é o momento de se reinventar, apostar nas redes sociais, em internet? Com certeza, nós temos ferramentas muito potentes aí, né, que é a internet, que pode auxiliar essas vendas online. Então, cria, né, mecanismos para poder atender o cliente na sua casa, né? Então, no momento de crise que nós encontramos soluções para fazer o nosso dia a dia se fortalecer. Mas como é que o senhor prevê o cenário, assim? As demissões serão, de fato, inevitáveis, né? O que se espera é que sejam minimizadas, vamos dizer assim, com as medidas, mas assim, a gente fala isso porque nós temos ouvido os pequenos comerciantes, a gente tem até se emocionado com muitos deles, assim, não chorando. Conseguem vender. Eles não conseguem, as contas estão chegando, não tem cliente e assim, não existe um prazo, né? A gente daqui a 15 dias, daqui a 1 mês, isso vai... Não existe, então é tudo muito incerto. A China, como disse a doutora, só não teve a transmissão local depois de 6 meses. Então, olha o cenário. Né, que a gente está vislumbrando daqui para frente. Exatamente, nós estamos ainda no começo, né, dessa pandemia aí. Então, olha como já está afetando já o pequeno produtor, né, o pequeno empresário. Então, a situação que o mercado está vivendo. Então, o que acontece? Qual o prazo dessa crise? Ainda não temos ainda um prazo definitivo ainda até quando vai durar. Sabemos que não será curto prazo, né? A China, 6 meses. O Brasil, por ser um país subdesenvolvido, pode prolongar um pouquinho mais. Essa crise vai afetar o nosso mercado. Então, nessa hora, o governo está fazendo o papel dele. Ele tem que fazer. Nesse momento agora, dar subsídio para tentar segurar... Os R$200, por exemplo, para os autônomos, né? Exatamente, né? Porque quem está afetando agora, quem está com a carteira assinada, ainda consegue negociar com o seu empregador. Mas e os autônomos? Aquelas pessoas que não têm renda, não têm Bolsa Família, né? Que trabalha por conta própria. Então, esse está sendo afetado, já foi afetado. Esse, na verdade, trabalha para comer. Ele depende do trabalho para a subsistência. Não é nem para pagar conta, vamos dizer assim, é para comer, né? Para viver. Isso, aí o governo vai dar um voucher, né, de R$200, R$250 para essas pessoas que estão cadastradas no CadÚnico, né? Que é um cadastro, né, das pessoas de baixa renda. Ok, doutor Moisés, só um minutinho agora, porque nós vamos dar um giro com os capixabas pelo mundo, né? Que, claro, uma pandemia. Nós vamos ao vivo a Paris, de onde fala o capixaba Luciano Alves. Vamos saber como está, né, encarando a pandemia por lá. Olá, Luciano, tudo bem? Como é que está a situação por aí? Bom dia, gente, tudo bom? A situação aqui está um pouco preocupante, como é que vocês viram pela televisão. O presidente da França declarou 5 vezes que a gente estava em guerra sanitária, então não tem ninguém na rua, estamos pegando essas medidas realmente a sério. Está tendo polícia, controle de polícia, temos que sair com uma folha dessa, declarar o nome, a data de nascimento e aonde que a gente mora, e justamente temos que dar peça de identidade para e justamente para poder ter, no caso se tiver controle, a gente tem que apresentar esse documento, senão é uma multa se não tiver esse documento. Agora, então ninguém está visitando os pontos turísticos de Paris? Nada, não tem absolutamente nada. Na Torre Eiffel não tem ninguém, no Arco do Triunfo não tem ninguém, o Museu do Louvre está fechado, está tudo fechado, os parques também estão fechados. Hoje é o primeiro dia da primavera que não tem ninguém na rua. Hoje mesmo eu tive que sair para fazer umas compras de primeira necessidade, não tinha ninguém, por isso controlando. Estão faltando mantimentos aí em supermercados, por exemplo? Olha, os supermercados estão funcionando corretamente, eles colocaram proteção para que as pessoas que ficam no caixa tenham proteção, ou máscara, ou um filtro, um filtro plástico que protege a pessoa contra o cliente, mas eu fui no supermercado hoje, só foi segunda e terça
e quarta-feira que tinha pouca coisa no supermercado, mas agora estão colocando de novo as coisas no supermercado. Mas em questão de comida, tá tudo ok pelo instante. Luciano, olha, nós agradecemos demais a sua participação aqui, Luciano, falando ao vivo de Paris com a gente, né? Quer mandar alguma mensagem aqui para o Espírito Santo, Luciano? Bom, quer mandar alguma mensagem aqui para o Brasil? Para sua família aqui no Brasil? Sim, na verdade eu cheguei aqui na França com 7 anos e terça-feira eu tive que levar minha mãe no aeroporto porque meu avô está passando muito mal, meu avô é de Boa Esperança, ele estava passando mal, mas não por causa do coronavírus, minha mãe quis ver ele, então a gente conseguiu pegar o último voo para que ela pudesse embarcar no Brasil. Gente, não se preocupe, ela não está com coronavírus, ela está bem, ela não levou doença para o Brasil. Mas como ela teve que visitar meu avô, que estava bem velho, e ela preferiu ir logo para ver que acontece alguma coisa com ele, então ela queria estar perto dele nesse momento. Mas eu tenho família, sim, que mora no Brasil. Tá certo, Luciano. Boa sorte aí para vocês, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês. E olha, gente, um vídeo que circula pela internet mostra italianos dizendo que mensagens mandariam para eles mesmos 10 dias atrás, né? Então, seria assim, eu gravei uma mensagem para mim hoje, 10 dias atrás. Olha, atenção, Jorge, olha o que vai acontecer daqui a 10 dias, presta atenção. Pessoas que não davam a mínima para o coronavírus. A gente sabe que hoje a Itália é o país com o maior número de mortes. Mais de 3.400 pessoas. Você estava até comentando, né, Ingrid, caminhões do Exército. Nossa, que imagem chocante, né? Caminhões do Exército com os corpos, com os caixões, assim, passando pelas ruas da Itália. Gente, é de cortar o coração de cada, cortar o coração. Né? Então, esses italianos mandaram mensagens para eles, né, que eles não davam a mínima. Olha só esse vídeo, gente. Ciao Anna. Ciao Salvatore. Ciao Francesca. Lo so che sei di fretta, ma fermati un secondo. Volevo aggiornarti sulla situazione in Italia. Sta per succedere un casino pazzesco. Sono certa del fatto che tu abbia già sentito parlare di coronavirus e sono altrettanto certa del fatto che tu stia prendendo sotto gamba la cosa. Se devi andare in giro, fallo soltanto per cose veramente indispensabili. È un problema più serio di quello che gran parte del mondo crede. Ti aspettano momenti di unione che non avresti mai immaginato, come ieri, che siamo usciti tutti sul balcone e tutto il vicinato cantava canzoni. Ognuno cantava la sua canzone, ma in qualche modo eravamo uniti. Quindi inizia sin da subito a fare il tu. Stay at home. Perché male non ti fa. In questo mondo non ci sei solo tu. Stai a casa. Potrei riposare, leggere, guardare film, serie TV, suonare la chitarra, anzi imparare a suonare la chitarra perché non sei capace. E stai tranquilla che finirà presto. É isso, né, Georgia? Uma mensagem claríssima aí, né, de vários, né, que resume tudo, fique em casa, né? Toque um violão, vá conversar com seus filhos, vá arrumar seu armário, vá fazer várias atividades, mas em casa. Se você não está acreditando, passe a acreditar. Bom, agora vamos ao nosso giro policial. Mais uma vez, a polícia prendeu o suspeito de ter assassinado o comerciante Zilmar Lorenzucci ontem em Vila Velha. O homem foi detido dentro da casa da vítima. Ele teria voltado ao local para levar mais objetos da casa. A Suzy Faria tem os detalhes. Jorge e Ingrid, a situação é inacreditável. A polícia conseguiu prender hoje o homem que matou o comerciante Zilmar Lorenzucci. Crime que aconteceu ontem no bairro Nossa Senhora da Penha, lá em Vila Velha. Agora, o que aconteceu vocês não vão acreditar. Sabe onde a pessoa foi pega, onde ela foi presa? Dentro da casa do próprio Zilmar. O homem teria voltado para a residência onde cometeu o crime para pegar outras coisas. Acreditava, segundo a polícia, que não seria pego e que dele ninguém desconfiava. Pois bem, no momento em que ele entrou na casa, as pessoas chamaram a polícia, um homem foi lá, amigo da família, ficou batendo papo, conversando com ele, até que os reforços chegaram. A prisão foi efetuada aí por uma força-tarefa, por assim dizer. Envolveu a Polícia Militar, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, roubos e furtos de veículos e também a patrimonial. O homem está dentro da Divisão de Homicídios, onde presta depoimento, mas já confessou o crime. Só que as informações ainda são bem recentes e nós não temos detalhes do que aconteceu. Mas soubemos que o senhor Zilmar Zuccolotti era homossexual, mantinha um relacionamento com esse rapaz e
Dentro da casa, durante a madrugada, houve uma discussão e ele foi morto a facadas. Mais detalhes vocês vão ter ainda durante a nossa programação aí no Jornal da Noite. É com vocês. Obrigada, Suzy. E olha, foram 5 minutos de pânico dentro do ônibus. Bandidos, de novo, invadiram o coletivo e fizeram ameaças de morte e um arrastão. Levaram objetos pessoais, aliança de casamento e aparelhos de celular que nem foram pagos pelas vítimas. O arrastão aconteceu dentro da linha 523 do Transcol. O ônibus seguia para o terminal de Jacaraípe por volta de 8 horas da noite desta quinta-feira, quando motorista, cobrador e passageiros foram surpreendidos pelos criminosos. Eu estava sentada na parte de trás com a minha amiga e passou, acho que com cerca de 2 minutos depois, ele só olhou para minha amiga e falou bem assim: não reage que isso daqui é um assalto. Minha amiga ficou apavorada, ela pegou e passou o telefone para ele. Essa outra mulher que tem medo de se identificar teve o celular e a aliança roubados. Ela estava com uma amiga e conta que foi ameaçada porque entrou em desespero. Eu comecei a gritar, que eu fiquei desesperada, ele dando facada para mim, ele estava acertando. E aí ele foi para cima de mim e falou: para de gritar, senão eu vou te dar facada. Os 2 bandidos já estavam no coletivo. Eles embarcaram no terminal de Jardim América, em Cariacica, e anunciaram um assalto na altura do Shopping Vitória. Cerca de 20 passageiros estavam no coletivo e um dos criminosos a todo momento dizia que queria matar alguém. Ele tentou esfaquear pelo menos 3 passageiros. Quem não entregava o celular, ele dava facada, ameaçava com facada. O rapaz que estava do meu lado, ele se recusou a entregar o telefone. Foi nessa parte que ele começou a ficar agressivo. Ele simplesmente pegou a faca e começou a dar facada no cara, só que o cara conseguiu se defender com a bolsa. Os bandidos desceram do ônibus cerca de 5 minutos depois do assalto. Para os passageiros, ficam o trauma de passar por momentos de terror e o sentimento de revolta. Eu nem terminei de pagar um celular, a gente luta pra gente ter as coisas e chega no final para um bandido, porque fala mesmo, um bandidozinho, que até mesmo se as pessoas do ônibus conseguissem reagir, aquele cara ali, ele não passava dali. A gente compra o celular, a gente fica meses pagando. E de repente, em questão de minutos, uma pessoa leva o celular da gente, leva uma aliança, e a gente fica sem chão, né? E aí não tem ninguém por nós nesse momento. Ele poderia lhe dar uma facada, um tiro ali, e eu creio que ficava por isso mesmo, porque depois ninguém conseguiu localizar ele. Infelizmente, né? Esse é o Brasil que vivemos. É uma sensação horrível de impotência, né? Bom, a polícia sempre diz que tem feito operações para diminuir os assaltos dentro dos coletivos. Mas não está conseguindo, né? E olha, um policial militar foi baleado e morto em Nova Almeida, na Serra. De acordo com um parente da vítima, o subtenente Alberto foi abordado por 2 homens armados no meio da rua. Ele foi atingido por disparos e morreu no local. A arma do PM reformado foi levada pelos criminosos. A ocorrência ainda está em andamento. Nesse momento, a polícia faz diligências na região. E como todos sabemos, o governo do estado determinou que cinemas e casas noturnas não abram as portas nesse período em que o coronavírus está em evidência. Mesmo assim, tem gente descumprindo o decreto. Ontem, uma boate de Cariacica foi fechada. Foi após uma denúncia anônima. Quando a polícia chegou ao local, o proprietário disse que não sabia da determinação. Durante uma revista na casa noturna, os investigadores encontraram mais de R$20 mil em dinheiro e uma arma. O empresário foi preso em flagrante e autuado em flagrante por posse ilegal de arma. Os clientes e funcionários foram orientados a voltar para casa. Lembrando que a determinação do governo é válida por 30 dias, podendo inclusive ser prorrogada dependendo da situação do coronavírus. Pessoal, agora eu vou chamar a atenção de vocês para um cartaz, para esse cartaz aqui, ó, corta aqui por gentileza. Olha, eu já li ele ontem, inclusive, ó, atenção, não permitir que entrem no prédio pessoas se dizendo ser agentes da prefeitura, usando coletes e crachás. Dizem estar vindo fazer testes de coronavírus em moradores, mas na verdade se trata de uma quadrilha praticando assaltos e saqueando prédios inteiros. Esse cartaz tem sido encontrado em vários edifícios, não é isso, George? Sim, sim. Inclusive, a gente tem até um áudio de uma moradora, não sei se já está posicionado aí, que ela fala que eles entraram em 3 prédios lá de Vila Velha.
né? Ou seja, é um alerta super importante em meio aí a essa pandemia que a gente está vivendo. As pessoas estão se aproveitando, né, dessa situação para dizer que vão fazer testes de coronavírus. Isso não procede. Ontem nós entrevistamos um médico aqui, ele garantiu, ele confirmou tudo isso. Não tem como fazer teste de coronavírus visitando a sua casa. Ou seja, isso é um golpe. E a gente tem até uma resposta, não é? Temos. As vigilâncias epidemiológica e sanitária de Vila Velha informaram e alertam. Quando a necessidade de algum procedimento de rotina ou excepcional é agendada previamente a visita domiciliar dentro das regras legais do sigilo e privacidade. E não são feitas visitas de coleta de material ou monitoramento sobre esse tipo de procedimento. Diante da situação estranha, o morador ou responsável por condomínios e residências não deve, em hipótese alguma, permitir a entrada de ninguém e imediatamente chamar a polícia. Então, nessa época de preocupação com a saúde, preocupação também com golpes, infelizmente, né? Nós vamos falar via Skype com o especialista em segurança digital, Eduardo Pinheiro. Olá, Eduardo, boa tarde. Que triste cenário a gente está vivendo, né? Pandemia e ainda preocupação e angústia com golpes. Olá, boa tarde. Infelizmente, sabe que nós se aproveitam dos fatos. Exatamente. A gente está com um problema aí no Eduardo, né? Mas fica aí o alerta, né, Ingrid, para evitar de entrar, né, com cuidado com essas pessoas que estão entrando aí dentro dos prédios, falando que vão fazer pesquisa, vão recolher material, vão fazer isso, porque realmente é um golpe que está acontecendo aí em toda a Grande Vitória, né? Inclusive está circulando imagens aí do pessoal que está entrando, até andando com malas. O que o pessoal vai fazer aí com mala entrando dentro de um prédio? Falando que vai fazer teste de coronavírus. Gente, por favor, desconfie e chame a polícia para a gente identificar quem é que está agindo dessa forma também. Um absurdo, né? Uma tristeza sem fim. Olha, gente, eu conversei mais cedo com uma moradora de Vila Velha e parte da família dela está em quarentena. Já fez exames e aguarda o resultado, mas teve contato com pessoas que já deram positivo para a doença. Ela deu entrevista, né? Resolveu dar entrevista para fazer exatamente assim um alerta sobre como a situação deles estão, né? Para falar assim como que é esse processo, porque realmente eles tiveram contato com muitas pessoas que deram positivo para o Covid. Então prestem atenção, gente, no que ela vai dizer. Roda aí a entrevista. A sua família fez exames depois de viagens para o exterior? Meu esposo, né, realmente a minha filha estão ainda aguardando os exames, né, mas ainda não temos confirmação de coronavírus, ok? Parentes, na verdade, do meu marido, também estão, já deu coronavírus positivo e alguns também com influenza, então não só corona. Como são os sintomas? No caso do meu marido, ele teve apenas tosse, muita tosse, febre, e a minha filha já teve falta de ar. Então, além da tosse, né, e da febre, dor de cabeça e falta de ar. Todos aí estão em quarentena? No caso do meu marido e da minha filha, eles devem ficar mais ou menos em torno de 14 dias, se forem liberados, tá? Porque quem não tem sintomas e chegou do exterior, são 7 dias a quarentena, e se houver qualquer sintoma, adicionar mais 7 e procurar realmente a secretaria, o hospital, né, que faça o exame. Aonde vocês foram infectados? O possível contágio foi no cruzeiro ou na aeronave. A gente não sabe exatamente de onde veio, né? Mas que isso chegou realmente à nossa família dessa forma. Quando vão sair os resultados aí dos exames? Em torno de amanhã ou depois de amanhã, não está ainda, porque é de 48 horas, de 48 a 72 horas, tá? Como está sendo o tratamento? Na verdade, não existe um tratamento, né? Descanso, repouso, vitamina C, enfim, a gente não tem muito o que fazer, mas se resguardar pela questão também do compromisso com a sociedade. Então, a gente fica bem quietinho em casa e aguardando. Se os sintomas forem muito graves, a febre muito alta, aí sim existe a possibilidade, tem que procurar o hospital. Olha, eu agradeço muito aí a entrevista e espero aí que tenha uma rápida recuperação aí para toda a sua família, tá?
Imagina, estamos à disposição, tá bom? Saúde aí para essa família, Saúde, né? família. Saúde. E em meio à tragédia, uma ação que nos enche de orgulho e emociona muito. Em Jardim da Penha Vitória, jovens batem na porta dos vizinhos idosos para ajudar. Como os mais velhos não podem sair de casa de jeito nenhum, o Myron se oferece para ir ao supermercado para eles. É mesmo emocionante. Acompanhe. O Myron adotou novas responsabilidades no dia a dia dele. Bom dia, pessoal. Aí antes de sair na rua, vou ver se o seu Zé tá querendo alguma coisa. Bom dia, seu Zé. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá precisando de alguma coisa? Estou indo na rua agora. Tá faltando leite pra mim. Leite? Leite. Quantos pacotinhos? 2 pacotinhos de leite. 2 pacotinhos. Desnatado, se tiver. Se não tiver, você traz semi-desnatado. Sem problema. Tá bom? Ok. Leite primeiro, seu irmão. Opa, licença, hein? Te aguardo. Daqui a pouquinho tá aqui. Tá ok, obrigado. Licença, hein? Tchau. Ir ao mercado para os vizinhos tem virado hábito. A vontade de ajudar foi provocada. O jovem se deparou dentro do elevador do prédio em que mora com uma provocação escrita no papel. Tudo que a gente puder fazer de diferente para melhorar, facilitar a vida das pessoas, acho que é válido, vale a pena. Ainda mais idosos estão na faixa de risco aqui. Boa, Myron! Como diz o próprio Ministério da Saúde, a gente precisa proteger os idosos. E eles estão andando por aí, viu? Né não, seu Alcino? Só ir pegar o banco. O banco hoje está fechado, o senhor sabe, né? Tá, mas é o caixa eletrônico. Caixa eletrônico. E para comprar as coisas no supermercado, na padaria, o senhor mesmo tá indo? Não, eu não... A gente tá fazendo a quarentena. Tá evitando mesmo. Só uma emergência. Saída em último caso. O coronavírus está no mundo inteiro. Logo, o prejuízo é coletivo, é global. Não adianta, todo mundo vai sofrer. Alguns, muito. Outros, pouco. Mas todo mundo vai sofrer. E é na dificuldade que nasce o vírus da solidariedade. E ao contrário do Covid-19, esse sim merece e deve ser compartilhado, sem medo nenhum. Nas redes sociais, a corrente do bem começa a pipocar. Em outras cidades, o gráfico do vírus da solidariedade precisa aumentar. Esse pode. Myron é empresário. A família tem uma rede de fast food e não sabe se sobreviverá após a pandemia. Mesmo com medo, um baita problema e difíceis decisões a serem tomadas, ele ainda encontra tempo para olhar para o outro. Isso é ser empático. Eu tenho uma responsabilidade com famílias na minha empresa, mas tem famílias que estão bem vulneráveis. São bem vulneráveis mesmo. Então, o que eu puder ajudar para amenizar isso, até onde eu puder, vai ser com um sorriso mesmo, que eu acho que é por aí que começa. Bom dia, seu Zé. O leitinho tá no chão aí, com a notinha. Passei um álcool para dar uma esterilizada. Mas, por favor, depois lava a mão do senhor e precisando, então aí, por favor, não saia de casa. Certinho? Valeu. Myron, que exemplo, né? Coisa linda, sorrisão, de emocionar mesmo, viu? Fica aí essa bela sugestão. Você que é mais jovem, pergunte aos seus vizinhos idosos se precisam de algo no supermercado ou na farmácia. Não custa nada ajudar nesse momento tão difícil para todos nós, né? Não, bela iniciativa, né? E foi uma ótima iniciativa e foi o que a italiana disse naquele vídeo que a gente viu. A gente vai ver uma união que a gente não está acostumado, né? Você não está acostumado a ver, é uma coisa que contagia, é uma onda de emoção que contagia. E o Myron, ele é um pequeno empresário também, quer dizer, está vivendo momentos de angústia também no setor, mas ainda assim é um voluntário, se dispõe a ajudar. Coisa linda, viu? Parabéns. E falando nessa onda, né? A nossa chefe comprou ontem uma comida muito saudávelzinha para comer no jantar. E olha só o que ela recebeu. Roda aí a mensagem, ó. Tá meio cortada porque ela estava com muita fome, aí puxou rápido, né? Mas dá para ver a mensagem, ó. Atenção redobrada, Covid-19, lave as mãos com água e sabão. E aqui no final tá assim, ó. Esperamos que este hambúrguer,
um pouco de felicidade, traga um pouco de felicidade nesse momento difícil, né? Então, a mensagem que dá, no geral, disso daqui é que as pessoas estão alerta para isso. Qual é a próxima? Roda aí também, ó. Essa próxima é mais fofa, né, Ingrid? Ó, muito obrigado por ajudar o comércio local. Juntos sairemos mais forte dessa. Cuide-se. E um coraçãozinho aqui verde, que é a minha cor preferida. E um chocolate. E você está com minha cor preferida hoje. Na verdade, eu vim na sexta-feira, eu já disse que a semana foi muito difícil, mas eu vim de verde esperança, gente. Ó, é para dar energia, troca de energia. Mas voltando à mensagem, ontem a Janine, ela postou isso nas redes sociais, até para contagiar mesmo, e é de fato contagiante, né? Você vê, é um momento tão difícil e, quer dizer, muito obrigada por ajudar o comércio local. E eu vou inserir aqui, vou pedir até para abrir a câmera para o Moisés comentar essa reportagem, que é um momento de união mesmo, de valorizar esse comércio local, valorizar essas compras pela internet também, já que os comerciantes também estão tendo que se reinventar, é importante. Exatamente. Nós, como economistas, pensando racionalmente, né? Mas você tem um lado social, ajuda nesse momento agora. Nós somos um país, né, que todos agora temos que nos unir nessa causa aí. Então, isso que esse jovem fez, né, tá de parabéns, essa iniciativa aí. Quer dizer, em vez de 5, né, pessoas irem no supermercado, vai apenas 1. Uhum. Então, evite essa saída, né? Sim. E você mantém aquele comércio básico. Por isso, a importância de não fechar drasticamente todos os serviços essenciais, né? Uhum. Que é supermercado. Então, parabéns aí pela iniciativa aí. E a forma que os empresários estão fazendo, né? Mandando bilhetinho, forma de inovar. Na crise, que nós temos que inovar. Uhum. E assim, eu acho que, eu tenho certeza, estou falando, repetindo pela Janine, assim, eu tenho certeza que ela não vai deixar de comprar de jeito nenhum hambúrguer. Os meninos, ela tem 2 filhos jovens que amam um hambúrguerzinho, assim como os meus também, ou seja, quer dizer, é uma forma de cativar o cliente. Exatamente. Porque você não vai deixar de comprar. Uma coisa simples, né? Sim. Não gastou muito, apenas um papel, mas deixou ali uma mensagem muito importante que cativou o cliente. Sim. E nesse momento é importante porque, além disso, todo mundo está no mesmo barco. Sim. Eles estão no mesmo barco também, que podem sofrer com isso. Exatamente. A pessoa que está comprando também, e está todo mundo no mesmo barco. A valorização do comércio local ali, do pequeno comerciante, né? Deixar Exatamente. talvez de comprar numa grande rede que tenha condição de se sustentar por mais tempo aí nesse mercado difícil. Exatamente, porque quem sofre agora são os pequenos, né? O pequeno produtor, o pequeno comerciante, né? A pessoa que trabalha com conta própria. As grandes indústrias, elas conseguem, têm recurso para isso, aguentar aí alguns meses, né, até anos, né, mantendo aí o essencial, né, que é zerar a sua margem. Mas e o pequeno, né, que trabalha com uma margem muito apertada? Então, nessa hora, nós temos que valorizar o nosso comércio local. Tá certo, Moisés. A gente agradece, né, o economista Moisés Brasil, que encerra a participação aqui, não é isso? É isso. Agradecendo, muito obrigada, participou ao longo do jornal também, contribuindo com a gente, deu o recado aí para os comerciantes, não está fácil para ninguém, não é? A economia está sofrendo, todos nós sofrendo também com toda essa situação, as incertezas, e a gente te agradece muito. Isso aí, a incerteza está aí, temos que nos unir agora, todos, aí com certeza, né, nós vamos sair o mais rápido possível dessa crise aí. Se Deus quiser. Amém. Em instantes, a prisão de mais um suspeito de matar um jovem de 23 anos na Serra. O crime foi em novembro do ano passado. E o vídeo de um cardiologista que traz alerta importante. Não saiam de casa. Você precisa ver. Hoje, por causa do coronavírus, a polícia concedeu uma entrevista coletiva num novo padrão. Local mais aberto, arejado, com mais distância entre as pessoas. Prudente, né? E o assunto dessa coletiva foi a prisão de mais um suspeito de matar um jovem de 23 anos na Serra. O crime foi em novembro do ano passado. Ronan Belotti de Oliveira, 23 anos, foi morto no dia 17 de novembro do ano passado. Mas o corpo dele só foi encontrado numa região de Mangue 4 dias depois. Da morte, participaram 10 pessoas. 5 delas amigos da vítima e membros da mesma gangue. A vítima pertencia à gangue do Campo de Jardim Carapina. Houve um desentendimento entre os seus integrantes e ele foi expulso da gangue. Dias depois, o líder da gangue do Campo ligou para ele a fim dele ajudar em um ataque que eles dariam em grupos rivais no bairro Jardim Carapina. A intenção era duas. Primeiramente,
demonstrar poder e intimidar grupos rivais que atuam no tráfico no bairro Jardim Carapina e também, depois desses ataques, matar o próprio amigo. De acordo com o delegado, a prisão deste homem vai muito além do que a conclusão do inquérito e também a identificação dos outros participantes do assassinato do Ronan. Na verdade, é a desarticulação de uma quadrilha que vem impondo terror nos bairros de Central Carapina e de Jardim Carapina. Nós estamos conseguindo desarticular as duas gangues e efetuar a prisão dos líderes, bem como dos integrantes que atuam os braços armados do tráfico nos ataques e homicídios ali nas duas regiões da Serra. Vídeos que mostram a gangue andando armada pela rua antes dos ataques. E este outro, em que o líder da gangue, que foi preso quarta-feira, ameaça a polícia e os rivais mostrando essas armas, ajudou a polícia na captura. Essa daqui é só para chamar. Você tem que ficar atividade com o resto que vai vir atrás depois, tá? A entrevista foi feita nos novos moldes determinados pelo governo. Local amplo, arejado e com jornalistas mantendo distância entre os entrevistados. Olha, vamos falar do tempo agora? Tem alerta de chuva forte para o fim de semana, viu? O aviso é do Incaper. Amanhã, a chuva deve ser intensa em quase todo o estado. Apenas no extremo norte, a previsão é de chuva moderada. No domingo, haverá condições favoráveis para chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, e que podem resultar em acumulados significativos em alguns trechos no norte do estado. Para outras regiões, também há previsão de chuva, mas no domingo. É só assim também para as pessoas ficarem em casa, né, chovendo. Olha, o desespero pelo álcool em gel. 200 quilos do produto foram vendidos em menos de 3 dias, numa farmácia de manipulação da Grande Vitória. Mas até essa produção está comprometida. É que os fabricantes estão com dificuldade para entregar os materiais para fazer o álcool em gel. E olha, tem até fila de espera e é gigante, viu? A autorização para a produção de álcool em gel pelas farmácias de manipulação já está em vigor desde segunda-feira. A medida da Anvisa é para aumentar as opções para a população, já que as farmácias tradicionais e os supermercados não estão suprindo a demanda. Esta farmácia de Vitória produziu cerca de 80 quilos, quantidade que foi vendida em apenas 2 dias. A gente produziu um primeiro lote no domingo, nosso álcool em gel já acabou. A gente quer poder continuar atendendo à medida que os fornecedores conseguirem entregar para a gente os insumos, né? Não só o álcool, mas principalmente o polímero, que é o que vai garantir a formação do gel no álcool em gel. E a procura continua grande. 70% dos clientes que ligam para o estabelecimento estão em busca de álcool em gel. Quando a gente pega o nosso telefone, né, de 10 ligações que a gente recebe, 7 é para perguntar se a gente ainda tem álcool gel. Então, isso a gente vê o quanto que a população ainda precisa do suprimento. A gente espera, semana que vem, estar podendo atender a população. Nos 2 laboratórios que nós visitamos hoje, nenhum deles tinha álcool em gel. Aqui nesta outra farmácia, a produção foi de aproximadamente 120 quilos e que acabou em 3 dias. O problema é que os fornecedores também não estão dando conta de suprir a demanda das farmácias de manipulação. Todas elas já estão com grandes filas de espera. A demanda continua alta, a gente tem uma lista de espera aí gigante, que a gente não sabe se vai conseguir atender. E é o tempo inteiro, os clientes entram, perguntam se a gente está vendendo, ligação, Instagram, WhatsApp. E aí a procura é muito alta. As farmacêuticas explicam que existem formas mais eficientes que podem substituir o produto. A lavagem das mãos, ela é tão eficaz quanto o álcool gel. Então, lavar as mãos com água e sabão neutro por 20 segundos com água corrente. Se antes eu lavava a minha mão 3, 4, 5 vezes por dia, agora eu preciso intensificar essa lavagem de mãos. E o álcool gel, ele só deveria ser utilizado, na verdade, quando eu não tenho o recurso água e sabão. Gente, nós ouvimos aí o álcool gel. Eu vou te contar uma coisa mais absurda que a gente tem falado aqui constantemente sobre essas fake news, sobre o que as pessoas estão, as coisas mirabolantes que as pessoas estão fazendo. Um conhecido que tem um posto de combustível me disse que tem gente indo ao posto de combustível pegando álcool para misturar com gelatina para fazer álcool em gel.
Você acredita nisso, George? Uma pessoa dessa tinha que comer essa gelatina, né? Não, porque, ela está querendo se matar, não é? Mas se mata comendo, pelo menos, né? Porque, pelo amor de Deus, acabei de digerir com isso, gente. O que é isso? Já pensou? Só uma curiosidade, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Que álcool gel tem que ser comprado de acordo com o álcool e não álcool de posto de gasolina, né? Por favor. E olha, isso que a gente vai mostrar agora não é fake news. E o Cascão, o personagem mais sujo da história, sujãozinho, né? Vamos dizer assim, está lavando as mãos para demonstrar isso. Maurício de Souza colocou, lavar as mãos salva vidas. Ele não toma banho, não faz nada e está lavando as mãos, Ingrid. Olha só, que exemplo, né? Até o Cascão está dando exemplo. Aliás, eu já vi até nas redes sociais, já colocaram ele tomando banho, o primeiro banho do Cascão. É isso aí. Legal, né? Fica exemplo aí para a criançada. Forma animada da gente passar a informação aí para você. Hoje é sexta-feira, 20 de março. Vamos conferir junto do que é destaque no Jornal A Tribuna. Caixa suspende pagamento da casa própria por 2 meses. Estado terá até 150 mil demissões, dizem especialistas. Conselho Médico libera consultas pela internet. Hospital da Serra exclusivo para casos de coronavírus. Na foto principal, solidariedade na quarentena. Seleções abertas com salário de até R$ 11.040 em 5 prefeituras. Menina de 11 anos é atingida por bala perdida durante tiroteio entre bandidos e PM. Produtos naturais estão em alta na indústria da beleza. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta sexta-feira. No esporte, Brasileirão pode voltar ao mata-mata. Motoristas vão emitir licenciamento em casa. E no AT2, novos pratos com frutas. O vídeo que viralizou na internet do cardiologista Henrique Bonaldi traz um alerta que deve ser levado muito a sério. Não saiam de casa, é isso que a gente está dizendo aqui sempre. Com uma linguagem simples, o médico pede para que ninguém fique circulando pelas ruas. É uma medida que para muitos pode ser extrema, mas é necessária para conter o avanço do coronavírus no país. A mensagem é principalmente para idosos que estão no maior grupo de risco. O recado do médico capixaba é claro: parem de sair na rua à toa. Eu tenho no país X aparelhos de ventilador mecânico. Meu amigo, se eu tenho 10 aparelhos e 40 doentes graves, eu sinto te dizer, tem 30 que vai morrer. O vídeo foi gravado pelo Henrique, que é cardiologista. Ele mandou para alguns amigos e 1 hora depois, a mensagem que explica de forma simples sobre o coronavírus viralizou na internet. Eu lembrei de três amigos que tinham pais com certa probabilidade de serem esses indivíduos que estão evoluindo mal na doença. Por conta de eu ser apaixonado no pai desses três tem o mais rico e o mais pobre, eu falei, putz, tem que arranjar um jeito de eu falar que alcance. E olha que não é difícil encontrar os idosos por aí. Nas praças, jogando um carteado, nas ruas e nos pontos de ônibus. O seu Cláudio tem 75 anos, mora em Ecoporanga e precisou vir a Vitória, mas não deixou de se prevenir. O homem foi estudou para isso também, né? A medicina. Então tem que obedecer também. Apesar das recomendações e medidas que as autoridades vêm tomando, parece que muitas pessoas não entenderam o recado, principalmente os idosos que estão na faixa de risco. Por isso, em tempos de tantas possibilidades de comunicação, o vídeo do Dr. Henrique é muito importante. Milhares de pessoas já foram alcançadas por ele. A gente realmente precisa desse tipo de informação, é o que vai nos tirar do limbo do coronavírus. A dona Eva esperava o ônibus de máscara, mesmo afirmando que não tem medo de contrair o vírus. Porque fica com esse comentário aí, a gente procura evitar, mas medo não tem não. O doutor Henrique é enfático em reforçar que temos que ficar dentro de casa. Não dá mais para ver a população na rua, isso não existe diante dessa epidemia. A China teve que tirar policial, botar na rua e falar volta para casa, de forma ortodoxa, de forma a dizer volte para casa e ponto final. A Itália, que não fez isso, ou pelo menos atrasou para fazer isso, tem uma catástrofe hoje visível, objetivamente visível.
Parabéns aí pela bela iniciativa também de mais um profissional da saúde, doutor Henrique. Sim, muito bom. Bom, e já que a gente está falando de profissionais da saúde, a gente não pode deixar de te lembrar que logo mais às 8h30 tem uma homenagem aos profissionais da saúde, aos médicos, enfermeiros, técnicos, socorristas. Então, às 8h30 da noite, você também está convidado a aplaudir esses profissionais. Abra sua janela, abra sua varanda e às 8h30 da noite vamos todos nós agradecer e homenagear esses super profissionais que salvam vidas. Tá e bom? aqui já fica a nossa homenagem a esses profissionais, né? A gente termina o jornal de hoje fazendo essa homenagem, você vai ficar agora com o Ronda Geral, o Theo Miranda, mas a gente termina aqui o nosso jornal essa semana. Foi intensa, damos parabéns para eles. Então, gente, até semana que vem. Obrigada, aproveite o final de semana com paz, equilíbrio. Tchau.